Ele era um aventureiro de classificação F, mas então ele descobre um cartão de servo dourado que invoca uma deusa de classificação SS, tornando-o mais forte. Kaito, um jovem, aspira a se tornar um aventureiro em busca de riqueza e glória. No entanto, apesar de seus esforços incessantes nos últimos 2 anos, a sorte não lhe sorriu, e ele ainda está confinado ao primeiro andar da masmorra. Como de costume, Kaito vai para as cavernas, aproximando-se lentamente de um slime no chão. Em vez de sacar sua espada ou faca, ele pega um inseticida e pulveriza 2 garrafas no slime, até que ele murche e morra. Ele sente uma onda de alegria por sua habilidade em matar slimes, tendo eliminado seu 99º slime desde que começou a trabalhar nestas masmorras, como um NPC determinado a atingir a marca de 1000 slimes. Kaito se aventura mais fundo na masmorra e de repente avista um slime dourado empoleirado em um pilar. Empolgado com sua sorte de encontrar uma criatura tão rara para sua 1000ª morte, percebe rapidamente que não será fácil. Quando tenta pulverizá-lo, o slime simplesmente salta do pilar. Sem se deixar abater, Kaito agarra uma nova e mais poderosa pistola de spray cheia de pesticida e mata o slime com sucesso. Ele comemora sua 1000ª eliminação e abre ansiosamente suas estatísticas para verificar sua classificação, apenas para descobrir que permanece inalterada apesar de ter matado um slime dourado. Ele decide deixá-lo ir, esperando por um bom saque, mas em vez de um núcleo de mana típico, encontra um pequeno cartão dourado com uma garota desenhada nele. Inicialmente confuso, logo percebe que é um cartão de servo, um item muito raro. Ele verifica as estatísticas e descobre que o servo é da classe Valkyria, e se chama Sylphie. Ele tenta encontrar mais informações sobre ela online, mas não encontra nada. Decidindo sair da masmorra primeiro, ele começa a voltar. Um grupo de aventureiros com armaduras impressionantes passa por ele, que Kaito só pode invejar. Ele se pergunta se algum dia conseguirá comprar tal equipamento e se dirige à recepcionista para trocar núcleos de slime por dinheiro. A recepcionista Hitsu dá a ele 500 ienes por cada núcleo de slime, totalizando 1.500 ienes, o que é uma quantia decepcionante. Kaito pega o dinheiro e começa a sair, mas de repente pergunta a Hitsu se ela sabe o valor de uma carta de servo rara, especialmente uma da classe divina. Hitsu reflete por um momento e afirma que tal carta seria extremamente colecionável e facilmente avaliada em mais de 1 bilhão de ienes. Ele fica atordoado ao ouvir isso, mas permanece em silêncio enquanto volta para o armário, onde guarda seu equipamento antes de trocar para suas roupas do dia a dia e sair da área. Descobre-se que a masmorra faz parte de um parque de diversões, onde as pessoas podem se tornar membros para explorar e descobrir itens valiosos. Várias crianças em fantasias conversam sobre seus sonhos de se tornarem exploradoras quando crescerem. Kaito, no entanto, está perdido em pensamentos, ainda contemplando o cartão enquanto espera pelo trem. Eventualmente, ele se encontra com seus 2 amigos, Shinji e Hayato, e todos embarcam no trem juntos. Kaito lhes diz que ainda está preso no nível 3, e pergunta por que eles não exploram mais masmorras. Hayato explica que há 2 anos, quando eles se aventuraram pela primeira vez nas masmorras, chegaram ao 2º andar e encontraram um Goblin. Eles acharam que seria um alvo fácil, mas o Goblin acabou derrotando todos eles. Desde então, tanto Shinji quanto Hayato decidiram que masmorras não eram para eles e preferiram explorar outras atrações com seus passes. Mais tarde naquela noite, Kaito sai do trem e caminha para casa, onde janta com a família, toma banho e vai dormir. Na manhã seguinte, ele ainda debate se deve vender o cartão, pensando na armadura e nos videogames que poderia comprar com 1 bilhão de ienes. Seus pensamentos são interrompidos por seu amigo, Katsuragi, que pergunta onde ele estava na noite anterior. Kaito mente dizendo que estava em uma festa com Shinji e Hayato. Para seu desgosto, ambos os amigos logo se aproximam, e Kaito rapidamente os puxa para o lado, implorando que não revelem sua exploração de dungeon. Eles concordam, mas quando Katsuragi pergunta sobre a festa, eles dão respostas inconsistentes. Katsuragi suspeita que estão mentindo e pergunta se Kaito foi às masmorras novamente, mas Kaito consegue mentir e escapa por pouco. Mais tarde, na escola, ele pergunta aos amigos o que fariam com uma carta de servo, e eles imediatamente dizem que a venderiam, já que é valiosa e servos não podem ser invocados fora das masmorras de qualquer maneira. Kaito contempla vender o cartão, mas decide mantê-lo, determinado a se tornar um dos aventureiros mais fortes de todos os tempos. Ele afasta a câmera e recupera o cartão, chamando Sylphie, a Valkyria, para servir e obedecê-lo. De repente, o cartão começa a brilhar, emitindo uma luz brilhante que se transforma em uma mulher imponente com asas de penas nas costas e peitões enormes. Ela aparece etérea enquanto agarra Kaito e desaparece instantaneamente. Confuso com a reviravolta dos acontecimentos, Kaito olha ao redor e percebe uma pequena garota em armadura ao seu lado. Ele pergunta quem ela é, pensando se a criança se perdeu, mas a garota responde que é Sylphie, a Valkyria, agora sua serva. Os sonhos de Kaito de se tornar um aventureiro poderoso desmoronam enquanto ele cai no chão, lamentando não ter vendido o cartão.
Reunindo sua determinação, ele se levanta e diz a ela que precisam caçar algum slime. Sylphie imediatamente diz que sente algo por perto, então Kaito decide testar seus instintos e pede que ela o conduza até a criatura. Sylphie localiza facilmente o slime, e Kaito pergunta se ela pode matá-lo por ele. Ela concorda sem hesitar, avançando para o campo aberto. Apesar de sua pequena estatura, Sylphie conjura um ataque de relâmpago tão poderoso que Kaito momentaneamente teme que a caverna desabe. Aproximando-se dela, ele pergunta se ela está bem, e ela cora dizendo que está com fome. Lembrando que servos consomem núcleos de mana, Kaito a alimenta com o núcleo de mana do slime. Ela agradece e menciona que há mais slimes por perto. Quando ele pergunta se ela recuperou suas forças, ela acena afirmativamente e se afasta, mas Kaito a interrompe e pergunta se ela consegue detectar apenas slimes. Sylphie rapidamente afirma que consegue sentir todos os tipos de monstros, não apenas slimes. No entanto, após cada batalha, ela se sente faminta e precisa consumir um núcleo de mana. Kaito faz as contas e percebe que essa abordagem é ineficaz, já que não lucrarão caçando slimes. Ele elabora uma estratégia e pede a Sylphie que localize os slimes para ele, o que ela prontamente concorda em fazer. Depois ele usa seus frascos de spray para eliminá-los um por um. Este método se mostra eficiente, pois localizar slimes é desafiador, mas com a ajuda de Sylphie, ele pode direcionar e neutralizá-los diretamente usando seus sprays inseticidas econômicos. Depois de exterminar um número deles, ele sobe de nível para o nível 4 e adquire uma nova habilidade passiva chamada Matador de Slimes, que aumenta suas estatísticas em 50% ao lutar contra slimes. Embora inicialmente desapontado com essa nova habilidade, Sylphie o anima dizendo que obter qualquer habilidade é um feito notável. Ele sorri para ela, agradece pela assistência e menciona que precisa ir para casa, pois está ficando tarde. Sylphie pergunta se ele a convocará novamente em breve, e ele promete fazê-lo assim que possível, antes de recordá-la para o cartão Resujin. No caminho de volta, ele para na recepção para vender o núcleo de mana, surpreendendo Hitsui quando ela revela que ele quebrou o recorde diário de extermínio de slimes. Quando perguntado sobre como conseguiu isso, Kaito mente e diz que teve sorte, então pega sua recompensa e vai para casa. Mais tarde naquela noite, ele contempla aventurar-se no segundo nível da masmorra, confiante de que, apesar dos goblins serem intimidantes, a força de Sylphie os ajudará a triunfar. Aquela noite, ele sonha com uma memória de infância de assistir TV com Katsuragi, enquanto um repórter entrevistava o pai de Katsuragi, um renomado aventureiro. Esta entrevista encheu Kaito de admiração e o inspirou a seguir o caminho de um aventureiro. Na manhã seguinte, ele acorda com determinação e confiança renovadas, pronto para enfrentar o segundo andar ao lado de Sylphie, armado com sua recém-adquirida espada e escudo. Decidido a limpar cada masmorra em seu caminho para se tornar o aventureiro mais renomado do mundo, eles entram na caverna. Após algum tempo, Sylphie nota algo errado e pergunta se Kaito está bem, pois ele parece extremamente pálido e está tremendo visivelmente. Apesar do seu terror da caverna, Kaito mente, alegando que está apenas empolgado. Quando Sylphie percebe um goblin próximo e o alerta, Kaito se vira abruptamente e corre. Confusa, Sylphie exige saber o que ele está fazendo, mas Kaito falsamente alega que tem um negócio urgente em casa. Ele de repente se lembra das palavras do pai de Katsuragi em uma entrevista na televisão. Para e percebe que não pode abandonar seus sonhos tão facilmente. Segurando sua espada de madeira, ele instrui Sylphie a liderar o caminho. Logo avistam um goblin dormindo atrás de uma rocha enorme, mas Kaito, com medo demais para agir, pede a Sylphie para matá-lo. Ela prontamente concorda e começa a entoar seu feitiço. Quando o Goblin desperta, pronto para lutar, Kaito intervém com sua espada, dizendo a Sylphie que mudou de ideia, mas para se manter pronta a ajudar. Avançando contra o Goblin, o golpe de Kaito erra enquanto o Goblin recua. O Goblin contra-ataca, tentando derrubar Kaito, mas ele bloqueia com seu escudo no último segundo. Eles lutam brevemente, mas Kaito gradualmente ganha vantagem e empurra o Goblin, fazendo-o cair. Aproveitando o momento, Kaito avança com sua espada, mas o Goblin desvia o golpe, desarmando-o e saltando para finalizar. Kaito, indefeso no chão, lembra-se de seus sprays. Rapidamente, ele os recupera e borrifa nos olhos do Goblin, cegando-o. Isso lhe dá oportunidade de dar o golpe final. No entanto, ao recuperar sua espada e avançar, ele tropeça em uma pedra, caindo no chão e acidentalmente apunhalando o Goblin no peito, matando-o instantaneamente. Sylphie parece radiante ao parabenizar Kaito, embora ele ainda sinta um grande medo enquanto segura o cristal do núcleo de mana, grato por ter sobrevivido. De repente, um brilho dourado radiante o envolve, sinalizando que ele subiu de nível mais uma vez. Ao verificar suas estatísticas, ele descobre que adquiriu uma nova habilidade chamada Goblin Slayer. Apesar de suas emoções contraditórias sobre essa nova habilidade, ele decide que qualquer habilidade é benéfica e continua. Eles se aprofundam na caverna, onde outro Goblin os embosca.
Sylphie rapidamente ativa sua barreira defensiva, bloqueando completamente os ataques, enquanto Kaito sincroniza habilmente seu golpe de espada para eliminar a criatura. Kaito então derrota seu terceiro Goblin usando o spray para cegá-lo antes de dar o golpe final. Kaito elimina este Goblin também com um golpe preciso na cabeça, avançando para o nível 6 no processo. Enquanto continuam sua jornada, Kaito pergunta se ela tem algum conhecimento sobre essas masmorras, ao que Sylphie responde que não sabe nada, exceto que seu único propósito é ajudar seu mestre. Viajando mais adiante, eles encontram o último Goblin do dia, que ataca Kaito. Sylphie usa sua magia de relâmpago para aniquilar a besta, e Kaito alimenta-a com um núcleo de mana antes de saírem. Ele entrega o núcleo de mana a Hitsui, mais uma vez fingindo que foi apenas um golpe de sorte. Quando chega em casa, seu corpo dói tanto que ele não consegue se mover da cama na manhã seguinte. Ele se força a ir para a escola com Katsuragi, que rapidamente descobre que ele deve ter estado nas masmorras. No entanto, ele nega, alegando que estava apenas levantando pesos na academia, o que explica sua dor. Katsuragi deixa passar e continua andando. Na aula, Kaito compartilha sua recente incursão nos calabouços de nível 2 com Shinji e Hayato, gabando-se de ter matado 4 Goblins. Eles estão céticos, mas Kaito assegura que está sendo honesto, e revela seu plano de se aprofundar ainda mais após a escola. Ele retorna às masmorras com Sylphie, explorando as partes mais distantes da caverna. Juntos, eles derrotam Goblins efetivamente, com Sylphie bloqueando ataques e Kaito desferindo os golpes finais. Quando Kaito fica muito cansado, Sylphie usa sua magia de trovão para derrotar os monstros. Após essa expedição, ele troca por uma vara de metal que aumenta significativamente seu dano contra os Goblins. Apesar de sua exaustão, que o faz cochilar na aula, sua determinação em continuar suas aventuras nas masmorras permanece inabalável. Dia após dia, ele se aventura nas masmorras, caçando implacavelmente goblins até alcançar o nível 10, uma conquista significativa. Desta vez, ele ganha uma habilidade especial chamada Amor Divino, que aprimora o seu crescimento de estatísticas com base na quantidade de afeição que recebe. Eufórico, ele expressa sua gratidão e felicidade para Sylphie, apreciando seu comportamento legal e parceria, e ela retribui, aproveitando o trabalho em equipe. Depois, a próxima criatura que eles encontram é um esqueleto brilhante, diferente de qualquer coisa que já enfrentaram antes. Kaito avisa ela para ficar vigilante, e ela rapidamente ergue sua barreira mágica enquanto os esqueletos avançam em sua direção. Eles se chocam contra a barreira na tentativa de quebrá-la. Antes que consigam, Kaito lança um ataque, mas seus esforços são em vão. Suas armas são fracas demais para esse inimigo incomum. Então, ele pede a Sylphie para lidar com isso. Ela prontamente lança um feitiço, lançando um raio que obliterava o esqueleto instantaneamente. Desta vez, o núcleo de mana que cai é de um vermelho vibrante. Curioso se poderia ser valioso, Kaito decide dar a Sylphie, que comenta que é mais saboroso do que o usual. Mais tarde naquele dia, Kaito visita Hitsu com os espólios do dia e pergunta sobre o núcleo de mana do esqueleto brilhante. Ela informa a ele que é bastante raro e poderia ser facilmente vendido por mais de 2 milhões de ienes. Kaito fica arrasado ao perceber que poderia ter sido rico, mas Sylphie consumiu sua fortuna potencial. Hitsu tranquiliza dizendo que encontrar um significa que há uma boa chance de encontrar outro. Naquela noite, ele reflete sobre a oportunidade perdida, mas conclui que subir de nível ainda valeu a pena. Ele contempla se mudar para o terceiro andar, sabendo que os inimigos lá aparecem em grupos e são muito mais formidáveis. Com isso em mente, ele diz a Sylphie no dia seguinte que quer que ela apenas observe por um tempo. Ela teme ter feito algo errado e se desculpa, mas Kaito explica que quer aventurar-se no terceiro andar, mas tem medo de depender demais dela para a proteção. Ele quer ficar mais forte por conta própria. Sylphie, aliviada, deseja-lhe sorte. De repente, um Goblin surge de trás de uma rocha. Kaito, transbordando de confiança, diz a Sylphie para assistir enquanto ele lida com isso. No entanto, seu plano dá errado, e ele sofre ferimentos graves, obrigando-o a comprar poções de Hitsu, esgotando todas as suas economias. Naquela noite, ele percebe que precisa de muitos núcleos de mana para fornecer a Sylphie um equipamento melhor. Assim, ele decide voltar para o primeiro andar, determinado a matar o máximo de slimes possível para ganhar habilidades, níveis e núcleos de mana. Após numerosos dias trabalhando incansavelmente nas masmorras sozinho, Kaito finalmente reúne núcleos de mana suficientes para avançar com confiança para o terceiro andar. Antes que possam sair da caverna, no entanto, Sylphie anuncia que sente um tipo incomum de slime. Seus instintos se mostram corretos quando Kaito avista um slime prateado nas proximidades. Ele rapidamente entra em ação, apontando sua pistola de spray para o slime, mas ele desvia com uma velocidade surpreendente. Felizmente, Sylphie está preparada e usa sua magia de relâmpago para atingir o slime, matando-o instantaneamente. Para sua surpresa, o slime deixa cair outro cartão de servo, uma ocorrência incrivelmente sortuda. Kaito pega o cartão e descobre que é um cartão de rank demônio para uma serva chamada Luceria. Ele olha para Sylphie, que parece visivelmente perturbada à vista do cartão.
Apesar disso, Kaito decide seguir seus próprios desejos sem consultar Sylphie e invoca o servo-demônio ali mesmo. Uma chama vermelha maciça os envolve, da qual uma grande demonesa se materializa e atravessa Kaito em sua forma etérea, muito parecido com o que aconteceu com Sylphie. Ele olha para baixo e vê outra garota, esta com asas de morcego e chifres. Ao perceber que seu grupo agora é invencível com um demônio e uma deusa ao seu lado, ele sente uma onda de confiança. A garota demônio de cabelos negros abre os olhos e se apresenta fervorosamente como a demônio da classe Visconde Lucília. Com a chegada de outra invocação infantil, o sonho de Kaito de ter um grupo cheio de mulheres voluptuosas e lindas é destruído. Enquanto ele ainda está mergulhado em decepção, Lucília pergunta se ele é seu mestre. Kaito se levanta e afirma que sim. No entanto, Lucília o interrompe, comentando que ele parece pouco confiável como mestre e até parece tolo. Sylphie, ofendida pelas palavras dela, mas ainda tímida, tenta repreender Lucília enquanto se esconde atrás de Kaito. Lucília sorri e explica que a maioria dos demônios fala dessa maneira, então eles não deveriam ficar ofendidos. Kaito então apresenta Sylphie a Lucília. Com base em sua armadura, Lucília supõe que ela se assemelha a uma valquíria. Sylphie confirma isso e afirma que ela também é serva de Kaito. Lucília estende a mão para Kaito e pede comida, mas Kaito aponta que ela ainda não a mereceu. Felizmente, Sylphie sente um slime por perto. Quando avistam a criatura, Lucília avança tranquilamente e invoca sua lança, apontando-a para o slime e aniquilando-o com sua habilidade, Fogo Infernal Ruinoso. A explosão resultante mata o slime instantaneamente. Kaito recupera o núcleo de mana e entrega a Lucília, que o come e pede outro. Kaito se recusa rapidamente, levando Lucília a comentar que eles têm um mestre avarento. Sylphie tenta discutir com Lucília, mas Kaito pede a ela que use sua outra habilidade, Sopro de Decadência, prometendo dar a ela outro núcleo de mana se o fizer. Quando eles encontram o próximo monstro, um Goblin, Lucília lança seu feitiço, e uma magia vermelha brilhante envolve o Goblin. O Goblin começa a derreter em uma substância grotesca, assustando tanto Kaito quanto Sylphie. Eventualmente, a substância se transforma em um núcleo de mana. Kaito coloca mais uma vez na boca de Lucília. O rosto de Lucília se ilumina, e ela diz a Kaito que estava mais saboroso do que da última vez. Isso deve significar que quanto mais forte o monstro, mais saboroso será o núcleo. Assim, ela quer se aventurar mais fundo na masmorra. Ela estava prestes a sair correndo quando Kaito a impediu. Kaito explica que, ao chegarem ao terceiro andar da masmorra, os monstros começariam a aparecer em grupos. Antes que possam lutar contra eles, Kaito precisaria de novas armas e outros itens primeiro. Portanto, eles devem se aprofundar mais amanhã. No dia seguinte, Kaito e as meninas descem mais um nível para o terceiro andar. Ele até comprou uma nova arma, uma besta, para se preparar. Sylphie elogia sua nova arma, fazendo Kaito sorrir de orgulho e até se gabar de como a besta foi cara. No entanto, Lucília comenta que só porque é caro não significa que seja melhor. Eles continuam sua exploração, e os primeiros monstros que encontram são um par de monstros-lobo chamados Cães Infernais. Kaito decide eliminar rapidamente um deles antes mesmo de a luta começar. Ele dispara sua besta, mas o virote falha completamente em acertar o cão infernal. Os dois monstros começam a correr em direção a Kaito, que está ocupado tentando recarregar sua besta. No entanto, ele foi muito lento, e os cães saltaram sobre ele. Uma barreira dourada brilhante imediatamente surgiu na frente de Kaito graças a Sylphie. Lucília invoca sua lança, e antes que os Hellhounds possam se recuperar, ela dispara sua lança da destruição contra eles. Após a batalha, Kaito alegremente dá um dos núcleos de mana para Lucília. No entanto, ela rapidamente engole o núcleo e pede outro. Ela aponta que já que derrotaram 2 monstros, ela também quer 2 núcleos. Kaito argumenta que não sobrará nada se ele fizer isso, então ele promete dar um extra a ela assim que derrotarem mais alguns monstros. O próximo grupo de adversários apareceu como 2 javalis selvagens, investindo contra eles com suas presas em riste. Kaito ordenou que Lucília atacasse, e ela desencadeou outra explosão ardente. No entanto, um javali conseguiu passar pelas chamas e avançar em direção a eles. Lucília, irritada, estava prestes a atirar novamente quando Kaito avançou. Ele mirou cuidadosamente sua besta e disparou, atingindo o javali no olho. Apesar disso, o javali não caiu. Ele rugiu de fúria e avançou novamente. Kaito entrou em pânico e tropeçou para trás. Sylphie correu para ajudá-lo, preparando-se para liberar seu raio divino. Kaito conseguiu disparar sua besta novamente, finalmente matando o javali. Sylphie elogiou Kaito por seu sucesso, enquanto Lucília comentou que os joelhos de Kaito cederam de medo. Mesmo assim, Kaito estava apenas feliz por ter subido de nível novamente, agora alcançando o nível 11. Sylphie aplaudiu e o parabenizou, enquanto Lucília pediu outro núcleo de mana. Após sua exploração na masmorra, Kaito estava na escada rolante a caminho de casa. Ele não tinha ganhado muito hoje, já que Lucília continuava exigindo mais núcleos. Ele então percebeu um grupo próximo de garotas discutindo suas aventuras no 6º andar, fazendo Kaito se perguntar se ele também precisava de um grupo. Seus amigos então se juntaram e perguntaram se ele já tinha escolhido sua próxima escola. Kaito admitiu que não. Katsuragi entrou na conversa e perguntou a Kaito sobre seus planos. Kaito, sem saber o que dizer, perguntou a Katsuragi sobre seus planos. Katsuragi revelou que estava visando a Academia Ouka, o que levou Kaito a declarar que seus objetivos eram os mesmos.
Em sua próxima exploração, Lucília mais uma vez usou sua habilidade para derrotar os inimigos, e Kaito a recompensou com núcleos de mana. Sylphie também usou suas próprias habilidades, e Kaito as alimentou com os núcleos como recompensa. Kaito então percebeu que Sylphie continuava a olhar de relance enquanto ele alimentava Lucília. Quando ele tentou perguntar a ela sobre isso, Sylphie desviou a pergunta e simplesmente os levou a mais inimigos. Mais tarde em casa, Kaito se perguntou se Sylphie o estava evitando. No entanto, ele encontrou a resposta no programa de TV que sua mãe estava assistindo. O programa era sobre uma garota que tinha ciúmes de seu irmão por ser tratado de forma especial, apesar de ser novo. Isso fez Kaito perceber que, no futuro, seus dois servos poderiam acabar resolvendo suas diferenças em um duelo. Suas habilidades certamente obliterariam a masmorra junto com Kaito. Kaito está sem ideia de como evitar a catástrofe iminente que o aguarda na manhã seguinte. A caminho da escola, Katsuragi encontra Kaito e o cumprimenta com um animado bom dia. Ela nota as olheiras dele e Kaito explica que não pregou o olho, o que a faz questionar se ele está enfrentando algum problema ou estresse. Kaito não pode divulgar o problema com os servos da masmorra que está enfrentando, então opta por uma meia-verdade, dizendo a ela que um de seus amigos fez amizade com duas garotas de personalidades completamente opostas que aparentemente se detestam. Por causa disso, Kaito está preocupado sobre como ajudar seu amigo a lidar com essa situação complicada. Ela pergunta se as garotas realmente se odeiam, e quando Kaito não pode confirmar, ela aconselha que ele diga ao amigo para perguntar às garotas sobre seus sentimentos e se elas realmente se sentem desconfortáveis uma com a outra. Seguindo o conselho dela, Kaito retorna à masmorra e convoca Sylphie para uma conversa privada, deixando Lucília de fora por enquanto. Ele pergunta sobre a opinião de Sylphie a respeito de Lucília, tanto como pessoa quanto como membro do grupo. Embora Kaito acredite que Sylphie não goste de Lucília, Sylphie esclarece que inicialmente tinha medo de Lucília por ela ser uma demônio, mas ao trabalharem juntas, percebeu que Lucília não é tão ruim. Apesar disso, Kaito suspeita que Sylphie tenha questões não resolvidas com Lucília e a incentiva a ser honesta, enfatizando a importância da verdade. Sylphie então revela que seu problema é na verdade com Kaito, não com Lucília. Ela o acusa de favorecer Lucília recentemente, apontando que ele só usa os poderes de Lucília nas batalhas e dá a ela o dobro de núcleos de mana. Sylphie expressa seu desejo de tratamento igual e pede a Kaito para ser um mestre gentil e amoroso com ela também. Ele promete a Sylphie que, a partir de agora, dará a ela tantos núcleos de mana quanto a Lucília e também conversará mais com ela. Com tudo resolvido, Kaito convoca Lucília e alimenta-a com a mesma quantidade de núcleos de mana que Sylphie. Desta vez, ele não se esquece de elogiar Sylphie por usar seus movimentos de ataque no momento perfeito e de agradecê-la por ser tão confiável. Embora Sylphie agora esteja feliz, o humor de Lucília piora, pois ela também começa a sofrer do mal incurável chamado ciúmes. Ela fica com inveja de Sylphie e acusa Kaito de nunca elogiá-la. Para restaurar o humor de Lucília, Kaito também lhe faz um elogio e resolve a questão de uma vez por todas. Eles caçam uma masmorra juntos e Sylphie dá o golpe final, adicionando pontos de experiência suficientes às suas estatísticas para fazer com que ela suba para o nível 2. Ao subir de nível, as estatísticas gerais de Sylphie aumentam, deixando Kaito e Lucília orgulhosos dela. Ambos parabenizam Sylphie por subir de nível, o que faz com que ela se sinta muito melhor do que antes. Com a equipe finalmente se conectando, eles seguem em frente e localizam um grupo de cães infernais. Sylphie demonstra o quanto ficou forte ao subir de nível e derrota todos os cães infernais de uma só vez. Seus feitiços defensivos melhoram, tornando sua barreira mais resistente do que antes. Enquanto o monstro tolo tenta penetrar a parede, Kaito avança e o abate usando sua besta. Após a sessão de caça, Kaito alimenta Sylphie com algumas esferas de mana, mas ela ainda permanece faminta e relutantemente pede mais. Como ele lhe fornece muitas esferas de mana, Kaito acaba ficando com menos do que o habitual para si mesmo. Como seu negócio regular se torna menos lucrativo, ele volta a caçar slimes sem a assistência de Lucília e Sylphie. No entanto, ele ainda as invoca caso encontre problemas e agradece por sempre estarem lá quando necessário. Ao começar a entregar núcleos de mana à recepcionista, ela nota a diferença porque ele costumava trazer saques do terceiro andar. Ela sugere que Kaito explore o quarto andar, mas por falta de bons equipamentos, ele procura online por um conjunto de armadura adequado e decide comprar um que se assemelha a um traje de spandex. No entanto, é muito caro, então ele volta a caçar mais núcleos de mana no primeiro andar. Convenientemente, ele encontra outro slime azul raro, o que o faz pensar se poderá adicionar outra loli ao seu harém. Animado para obter o Loot Drop, Kaito convoca Lucília e Sylphie. Ambas atacam simultaneamente, combinando seus poderes divinos e de fogo, o que traz um sorriso ao rosto de Kaito. Infelizmente, esse sorriso rapidamente desaparece, pois o slime azul só deixa cair um orbe mágico. Kaito então se lembra que pode usar o orbe mágico para se tornar um mago e o quebra no chão, permitindo-lhe aprender um feitiço chamado Bola de Água. Agora possuindo os poderes básicos de um Squirtle de nível 5, Kaito ataca um cão infernal com sua bola de água, mas não causa nenhum dano e apenas respinga água comum no rosto do cão infernal. Vendo seu mestre em desespero, Sylphie tenta elevá-lo, dizendo que ele certamente se tornará poderoso no futuro agora que desbloqueou suas habilidades mágicas. No entanto, Kaito continua desanimado e vai a um parque local tarde da noite para ficar sozinho em seu sofrimento. Katsuragi o encontra lá e pergunta se algo está incomodando.
Ele tenta mentir, mas acaba confundindo-a, então ele muda de assunto e agradece pelo conselho que ela deu outro dia. Ele menciona que o problema foi resolvido, mas esquece de dizer que foi causado por seus amigos, fazendo Katsuragi perceber que Kaito é quem tem duas novas namoradas. Ela não reclama e volta para casa em silêncio, deixando Kaito a pensar brevemente se Katsuragi também está sentindo ciúmes. No dia seguinte, Kaito volta para a masmorra para praticar seu feitiço de bola d'água. Ele lança uma bola d'água na parede, mas ela se move muito lentamente e apenas molha a parede. Apenas usar o feitiço uma vez já deixa Kaito cansado, mas ele continua praticando. Na segunda vez, ele lança a bola de água o mais rápido que consegue, o que deixa ele e Sylphie felizes, embora Lucília não se impressione. Depois de usar o feitiço duas vezes, Kaito está completamente exausto e desmaia. Ele vai para casa e adormece imediatamente. Em seu sono, Kaito sonha com sua infância, assistindo ao pai de Katsuragi na TV, o que o inspirou a se tornar um aventureiro. Motivado por seu sonho, ele volta à masmorra no dia seguinte e pratica novamente. Ele está muito mais rápido desta vez e lança muitas bolas de água nas paredes da masmorra até ficar sem energia. Após um pequeno descanso, ele retoma o treinamento tentando mudar a forma da bola de água para um cubo. Entusiasmado com seu sucesso, Kaito continua brincando com a bola de água, moldando-a de diferentes maneiras. Logo, ele se cansa e cai de costas. Enquanto sai distraidamente da masmorra, tropeça e cai nos braços de um aventureiro. Ele rapidamente pede desculpas, mas o aventureiro mais velho pergunta se ele está bem. Kaito assegura que está bem e vai embora, mas ela continua preocupada porque ele não parece bem. Seus colegas de equipe ficam impressionados com o trabalho duro de Kaito e entram na masmorra. Mais tarde, Kaito adormece na aula e quando o professor o acorda, ele declara em voz alta que fará o seu melhor no treinamento hoje, fazendo a turma rir. Durante o intervalo, seus amigos perguntam sobre seu comentário de treinamento. Kaito explica que está praticando uma habilidade importante para a masmorra, mas quando Katsuragi chega e pergunta se ele está treinando para a masmorra, Kaito muda a história, dizendo que está falando sobre prática de dança. Katsuragi se sente aliviada e apenas pede a Kaito para não se esforçar demais. Ela solicita ver sua apresentação de dança algum dia e então o deixa com os meninos. No dia seguinte, Kaito retorna à masmorra e usa sua bola de água em combate. Ele acerta um Goblin com ela, e em vez de estourar, a bola de água permanece intacta, bloqueando as vias respiratórias do Goblin e sufocando-o. Tanto Sylphie quanto Lucília o elogiam, mas Kaito percebe que não está mais ganhando experiência dos monstros no terceiro andar, indicando que é hora de passar para o quarto andar. Kaito decide que precisa de melhor equipamento para o quarto andar, então ele compra algo que queria há muito tempo. No dia seguinte, ele chega vestindo um traje justo. Enquanto Sylphie elogia sua aparência, Lucília zomba dele, dizendo que ele parece ridículo. Kaito explica que o traje é caro e de alta qualidade, feito de nanotubos de carbono que fornecem excelente proteção sendo fino e leve. Ele menciona que o traje corporal oferece uma ótima defesa contra flechas e ataques perfurantes, e que também possui uma pulseira de aumento mágico para tornar seus feitiços mais poderosos. Kaito ainda não experimentou, já que não houve opção. Ele começa a mostrar outros itens que comprou, como uma poção, mas Lucília arrasta Sylphie, entediada pela exibição de Kaito. Eles eventualmente se dirigem ao quarto andar, onde Sylphie sente um grande monstro assustador se aproximando. Antes que Kaito possa verificar sua enciclopédia de monstros, uma barata gigante aparece, fazendo as duas garotas entrarem em pânico e se agarrarem uma à outra. Elas lançam uma enxurrada de feitiços mágicos no monstro barata, enquanto correm pela masmorra, com Kaito correndo atrás delas, com medo de ficar para trás. Sylphie e Lucília, exaustas, quase atacam Kaito quando ele as alcança. Sylphie corre para abraçar Kaito, dizendo que estava com medo, enquanto Lucília finge que não estava com medo dos insetos. Sylphie pede desculpa a Kaito por abandoná-lo e implora que a repreenda, mas ele diz que não está zangado. Graças à sua corrida descontrolada, eles limparam o quarto andar rapidamente e ele coletou os núcleos de mana de todos os monstros derrotados. Lucília diz que não vai comer os cristais nojentos dos insetos, mas está com muita fome para recusar. Os cristais têm um gosto horrível, assim como as meninas esperavam. Kaito sugere que explorem o quinto andar já que tem tempo. Sylphie sente um monstro de areia e um monstro de lama por perto. Kaito aponta para eles com sua besta. Sua primeira flecha erra, mas a segunda acerta um monstro de areia, que o ataca. Kaito grita o nome de Sylphie e ela rapidamente monta uma barreira para protegê-lo. Kaito pensa que os monstros são imunes a ataques físicos, então ele pede ajuda a Lucília. Ela os destrói com seu ataque de fogo. Kaito pergunta se ela precisa restaurar sua mana com os cristais, mas nem Lucília nem Sylphie querem comê-los. Eles continuam explorando o quinto andar e não encontram mais monstros. De repente, Sylphie nota um ponto incomum em uma parede. Kaito não consegue ver nada especial, então Sylphie explode um buraco na parede com seu ataque de relâmpago, revelando uma passagem secreta. Eles começam a avançar, e Kaito avisa as garotas para tomarem cuidado com armadilhas. Ao dizer isso, Lucília lhe avisa que é tarde demais, ela já pisou em um gatilho. Uma flecha é disparada, mas em vez de atingir Lucília, atinge Kaito. Ele cai no chão, contorcendo-se de dor. Seus servos estão preocupados, mas Kaito se recupera em alguns minutos graças ao seu traje protetor. Eles continuam, mas Lucília aciona outra armadilha. Kaito recua para evitar a flecha, mas acaba levando um choque.
Ele está bem após o choque e até se sente um pouco energizado. Logo, eles chegam a um grande portão com uma pintura, e Sylphie sente uma presença poderosa do outro lado. Kaito quer voltar, mas as garotas não o deixam. Ele tenta abrir o portão, mas ele não se move, então Sylphie o arromba com seu ataque de trovão. Kaito só espera que não cobrem dele pelos danos à masmorra. Eles entram e enfrentam dois monstros poderosos, um ogro vermelho e uma gigante bolha de limo. Kaito se recusa a recuar após chegar tão longe e instrui seus companheiros a atacar o ogro vermelho primeiro. Eles usam ataques de relâmpago e fogo, mas o ogro permanece ileso porque é imune a danos de habilidades. O ogro de repente avança contra eles, mas a habilidade de barreira de Sylphie bloqueia o ataque. Kaito diz a Lucília para lidar com a gosma e começa a disparar contra o ogro vermelho com sua besta. Cada flecha reduz significativamente a saúde do ogro, mas ele logo fica sem flechas. O ogro enfurecido começa a atacar a barreira e Lucília luta contra a gosma gigante. Como último recurso, Kaito usa seu feitiço de bola de água. A bola congela devido ao efeito de sua pulseira, e ele lança a bola de gelo no ogro vermelho, enfraquecendo suas defesas. No entanto, logo percebe que está quase sem mana. Kaito remodela suas bolas de gelo em estalactites afiadas, causando mais dano ao ogro vermelho. Com seus últimos 3 disparos, ele derrota o ogro vermelho, restando apenas o slime. Quando o slime está prestes a atacar Lucília, Kaito a protege e pede a Sylphie para preparar seu ataque de lança divina. Seu escudo e equipamento começam a derreter, mas Sylphie avança com sua lança divina, perfurando o slime. No entanto, não causa muito dano. Kaito sente vontade de desistir, mas inspirado por seu herói, desvia do ataque do slime e usa spray para insetos. Apesar do seu tamanho, a saúde do slime diminui gradualmente. Sylphie protege Kaito com uma barreira mágica. Após usar suas 2 primeiras garrafas, Kaito pega 2 sprays de insetos mais fortes e acaba com o slime, reduzindo seus pontos de vida a 0. As meninas abraçam Kaito felizmente, machucando acidentalmente seu ombro ferido, que ele cura bebendo uma poção. Lucília sobe de nível logo depois, e Kaito verifica suas estatísticas para ver que ele também ganhou vários níveis. Ele rapidamente coleta o núcleo de mana e encontra o núcleo vermelho do ogro, que valerá um bom preço. Enquanto procura o núcleo do slime, ele descobre uma espada mágica rara que parece mais uma faca de carne. Kaito mais tarde leva o núcleo de mana do ogro vermelho para Itsu, que fica curioso sobre sua origem. Ele conta a ela sobre ter encontrado uma masmorra escondida no 5º andar e derrotado o chefe lá. Hitsu diz que eles investigarão a masmorra imediatamente e informa Kaito que o núcleo de mana vermelho é muito valioso, deixando-o feliz. Hitsu também compartilha mais boas notícias, convidando-o para participar de um evento na próxima semana para tentar limpar o 7º andar em grupo. No evento, Kaito conhece as 3 garotas do outro dia. A líder se apresenta como Airi, a garota gato rosa é Miku, e a última é Hikari. Kaito se apresenta e se pergunta se estarão no mesmo grupo. Enquanto isso, Katsuragi sonha com o passado, vendo seu pai indo para a masmorra. Ela pede para ele voltar o mais rápido possível e ele promete chegar em casa cedo para que possam jantar juntos. Ele então parte, e é nesse momento que Katsuragi desperta. Ela decide ir à casa da amiga para estudar. Ao sair de casa, ela se pergunta se Kaito estava ocupado com prática de dança ou treino muscular hoje. Então, passamos para a cena onde todos os participantes do evento estão se alinhando para serem teleportados. A equipe do Kaito está de mãos dadas, de pé no círculo de teletransporte e então, de repente, estão no 6º andar. Kaito sente-se extremamente aliviado por terem chegado em segurança e conta aos outros que é apenas a 2ª vez que ele usa o portal, então estava bastante nervoso. Logo encontram um membro da equipe que os guia até as escadas que levam ao 7º andar. O membro da equipe informa que o evento de hoje está previsto para durar 3 horas. Ao se aproximarem das escadas, notam uma loja de conveniência. Airi pergunta a Kaito se ele quer comprar alguma coisa, e Kaito acha super conveniente ter uma loja na masmorra. Ele decide pegar alguns refis para o seu spray inseticida. Seus colegas de equipe notam que ele está carregando muita bagagem, mas Kaito acha estranho que eles estejam viajando tão leves, e eles explicam que é porque tem bolsas mágicas. Kaito fica chocado com o custo das bolsas mágicas, equivalente a uma mansão. Seus amigos revelam que seus pais ricos compraram as bolsas, e Kaito percebe que todos eles vêm de famílias abastadas. Aí ele pergunta se Kaito tem o equipamento adequado. Embaraçado, ele admite que está comprando coisas gradualmente com o dinheiro ganho vendendo núcleos mágicos. Miku comenta sobre o traje apertado dele e Hikari a repreende por ser direta. Eles se preparam e vão para o 7º andar, onde Kaito descobre que principalmente monstros tipo Golem aparecem. Seus companheiros explicam a importância do reconhecimento, com o qual Kaito concorda ser crucial. De repente, vêm sombras, mas percebem que são apenas funcionários limpando o calabouço, que os incentivam. Kaito compartilha que está no nível 16, e Airi revela que está no nível 18, enquanto Hikari e Miku estão no nível 15. Miku menciona um MP de 75 de Hikari, surpreendendo Kaito, já que ele tem apenas metade disso, fazendo-o pensar que ela é incrível. Eles encontram um golem de pedra. Airi pede um carro, prepara sua magia e instrui Miku a proteger Airi enquanto ela luta contra o golem. Kaito pede instruções e Airi diz para ele cobrir as costas dela. Airi derrotou o golem sozinha com sucesso, impressionando Kaito. Em seguida, eles enfrentam um golem de bronze.
Airi usa um feitiço chamado Onda de Terra para prendê-lo em um pântano. O servo de Miko, Snatch, desvia dos ataques e lança um feitiço de vento. E Hikari o finaliza com uma bola de fogo. Airi ataca com sua lança, e Kaito admira seu trabalho de equipe. De repente, um golem de ferro aparece atrás de Miku e Airi. A besta de Kaito não tem efeito, e o ataque de Airi é ineficaz contra sua pele dura. Os ataques de Hikari e Snatch também falham, e Snatch se fere. Kaito considera invocar Sylph ou Lucilia, mas deixa cair uma faca de prato e se lembra de uma espada mágica que leu na internet. Ele recorda que ela pode causar qualquer dano que o usuário imaginar e decide visualizar a derrota do monstro. Ele instrui Airi a usar Onda de Terra para prender o monstro, então pede para ela distraí-lo, e ela lança uma rajada de ataques. Kaito ataca o monstro por trás com sua espada mágica, imaginando-o explodindo, e ele realmente explode. Mais tarde, eles se sentam em um café discutindo a exploração do calabouço. Eles falam sobre a espada de Kaito, que ele conseguiu como um item de drop recentemente, e ele está feliz que funciona, já que foi a primeira vez que a usou. Kaito pergunta a Miku sobre Snatch e fica aliviado ao ouvir que ele está bem. Kaito menciona que é a primeira vez que vê um carbúnculo. Miku explica que carbúnculos não podem ser capturados em câmera. Airi pergunta a Kaito se ele já viu algum em vídeo, e ele percebe que não, explicando por que os oficiais da guilda nunca o questionaram sobre Sylph e Lucilia. Ele se pergunta se eles são os únicos que sabem sobre Snatch. Miku esclarece que ela conseguiu Snatch em um leilão e o registrou na guilda, então todos sabem sobre ele. Miku sugere que todos coloquem chaveiros combinando em suas bolsas mágicas para comemorar o evento, e todos concordam. Depois, Airi pede a Kaito que se junte ao grupo permanentemente, explicando que existem portais de transferência a cada 5 andares, sendo o portão no 11º andar o objetivo atual. Kaito gosta da ideia, mas insiste que é apenas um explorador comum e não tão especial quanto eles. Eles o tranquilizam, dizendo que se sentem mais seguros com ele por perto e perguntam se ele tem mais alguém em mente, lembrando-o de Sylph e Lucilia. Kaito se preocupa em levar 2 meninas pequenas para a masmorra e pede tempo para pensar. Airi se pergunta se ele não gosta do grupo deles, mas ele assegura que precisa consultar alguém primeiro e dará uma resposta depois. A cena muda para ele voltando à masmorra. Lá dentro, ele convoca seus servos, que ficam chateados por não terem sido chamados antes. Kaito explica que está considerando formar uma equipe com outras pessoas, mas seus servos estão descontentes e não acreditam que é a primeira coisa que ele menciona. Ele os tranquiliza dizendo que não os abandonou e explica que tinha assuntos a tratar. Ele tenta discutir o grupo novamente, mas eles insistem que os 3 estão bem assim. Kaito tenta continuar a conversa, mas Sylph diz firmemente para ele parar. Lucilia fica chateada com Kaito por sempre usar seu nome completo, enquanto ele não sabe como mais chamá-la. Ela aponta que ele usa um apelido para Sylph, fazendo Kaito perceber que Lucilia está com ciúmes. Ele sugere alguns apelidos, e ela gosta de Lucy, insistindo que ele use esse a partir de agora. Eles então vão explorar a masmorra juntos, mas Kaito menciona que eles não resolveram a questão da festa, o que eles ignoram. No dia seguinte, a caminho da escola, Katsuragi pergunta a Kaito se ele praticou dança ou fez treino muscular no fim de semana. Kaito confirma que está fazendo ambos, deixando-a feliz. Ela então o convida para fazer compras no próximo sábado, e ele concorda timidamente. Katsuragi avista uma amiga e caminha com ela, enquanto Kaito encontra seus próprios amigos que ouviram sobre a ida às compras. Eles o provocam, perguntando se é um encontro, mas Kaito duvida que Katsuragi esteja interessada em namorar com ele. Seus amigos ficam decepcionados com a falta de percepção dele. Eles então perguntam sobre o evento que ele se juntou, e Kaito explica que entrou em uma equipe de 3 garotas, uma 2 anos mais velha, uma da sua idade e uma 1 ano mais nova. Ao ouvir isso, seus amigos se perguntam se a masmorra pode ser mais divertida do que pensavam e consideram voltar. A cena então muda para sábado, onde Kaito busca Katsuragi em sua casa e eles se dirigem para a estação de metrô. Lá, ele nota a transmissão de um programa de TV sobre masmorras, que revela que núcleos mágicos são valiosos e podem ser trocados por dinheiro. Apesar do seu valor, seu uso exato ainda é desconhecido, cheio de energia inexplorada. Katsuragi nota o interesse de Kaito em masmorras, e sugere que ele esqueça isso por hoje, e se concentre no passeio de compras, ao que ele concorda. Enquanto andam pela cidade, Katsuragi se pergunta quando foi a última vez que saíram assim. Kaito relembra os passeios da infância, as viagens de acampamento e as noites de filmes. Eles então vão às compras de roupas, onde Katsuragi experimenta várias roupas e Kaito elogia cada uma. Ela pergunta qual ele gosta mais, e ele escolhe a que ela está vestindo. Depois eles vão ao parque, onde Katsuragi nota alguns barcos e sugere um passeio. Enquanto remam, Katsuragi admira os peixes, enquanto Kaito pensa que ela é ainda mais bonita. Vendo casais em outros barcos, ele imagina brevemente que eles também parecem um casal, mas rapidamente se lembra de que estão apenas saindo juntos. Katsuragi percebe que Kaito está mais musculoso do que o habitual e atribui isso ao seu treino, o que ele confirma. A cena então muda para eles tomando boba, apreciando seus sabores. Katsuragi oferece a Kaito um gole de sua bebida, e ele retribui. Katsuragi hesita por um momento, pensando nisso como um beijo indireto, mas então decide provar e também gosta. Eles vão para a estação de metrô e vem um anúncio para a masmorra. Katsuragi avista um pai com sua filha e diz a Kaito que ela quer visitar outro lugar. Ela o leva ao parque temático da masmorra, onde ele se pergunta se ela quer entrar, já que um desfile e fogos de artifício estão prestes a começar.
Ela pergunta se o prédio do dungeon está dentro, revelando que é onde está seu pai. Nós descobrimos que ela sonhou sobre a última vez que viu seu pai, que prometeu jantar, mas nunca voltou, fazendo-a questionar suas aventuras no dungeon. Ela diz a Kaito que se divertiu muito e sugere voltar para casa. Kaito, ciente da preocupação dela com o pai, está determinado a provar que pode ser um herói como ele. Da próxima vez que Kai entra na masmorra, ele experimenta combinando suas várias habilidades. Ele cobre sua espada encantada Baldur com uma bola de água. Embora Lucília duvide de sua eficácia, acaba sendo bem sucedido, permitindo que Kai derrote um golem de pedra com um único golpe. Ele fica empolgado, e Sylphie o aplaude, dizendo a Lucília que seu mestre está rapidamente ficando mais forte. Lucília imediatamente comenta que deve ser por causa de uma mulher, o que surpreende Kai. Ele pergunta por que ela pensa assim, e ela responde que é apenas sua intuição. Vendo-o inquieto devido à sua culpa, Sylphie pergunta se a razão pela qual ele quis se juntar a um grupo no outro dia também foi por causa de uma mulher, deixando Kai sem palavras. Ele eventualmente admite que um grupo de 3 garotas o convidou para a festa delas. Sylphie se sente insegura ao ouvir isso, mas Lucília suspeita que ele não quer gastar mais núcleos de mana com elas. Mas quando Kai promete não parar de fornecer-lhes esferas de mana, Lucília o perdoa. Kai diz que não vai participar da festa, mas Sylphie de repente o incentiva a ir. Ela afirma que se seu mestre decidiu se juntar a outra festa, ela quer apoiá-lo. Até Lucília concorda com Sylphie, contanto que continue recebendo seus orbes de mana. Sylphie então pede a Kai que pelo menos revele por que ele quer festejar com outros. Ele responde que quer ficar mais forte lutando ao lado de outros humanos, caso contrário, nunca alcançará Sylphie e Lucília. As meninas ficam satisfeitas com sua explicação e Kai promete que só irá festejar com o time de Aire nos fins de semana, para que ainda possam passar tempo juntos em outros dias. À noite, Kai acha mais fácil obter permissão de um anjo e de um demônio do que ligar para uma garota. Ele atende o telefone em pânico quando Katsu liga, querendo conversar sem um motivo específico. Kai pede a ela dicas para reduzir a ansiedade, usando seus amigos como bode expiatório, dizendo que eles querem ligar para uma garota, mas estão muito nervosos. Katsu compartilha uma história sobre seu pai forçando manualmente um sorriso em seu rosto, quando ela estava muito nervosa para tocar piano no palco. Depois de desejarem boa noite um ao outro, Kai se pergunta sobre o que Katsu queria falar, mas não se aprofunda nisso. Ele liga para Airi, que pergunta se ele pensou em se juntar à festa deles. Kai concorda em se juntar nos fins de semana, e Airi confirma que eles só vão ao calabouço nos fins de semana. Naquele sábado, Kai se junta às garotas no 7º andar do calabouço. Confrontados por golems de pedra, Kai lidera com Hikari usando magia de terra para conter 2 golems, e Miku invocando seu servo, Snatch, para distrair o terceiro. Kai encanta sua espada com uma bola de água, criando uma espada de gelo, e derrota um golem com um único golpe. Outro golem o ataca naquele momento, mas ele desvia rapidamente do golpe, e em seguida o derrota com um único golpe também. Enquanto isso, o servo de Miku derrotou um golem com suas lâminas de vento e Airi também vence um. As garotas estão curiosas sobre quando Kai aprendeu magia e por que sua esfera de água tinha forma de espada. Ele explica que conhece apenas um feitiço de água e tem experimentado com ele recentemente. Airi comenta que sua lâmina de gelo e sua maneira de comandá-los antes foram impressionantes, e ela não consegue acreditar que é a primeira vez que ele luta ao lado de um grupo. Para evitar mais perguntas, Kai comenta que Airi também é esplêndida com sua arma, e ela responde que tem praticado desde a infância. De repente, o estômago de Kai ronca alto, e ele pede para as garotas uma pausa para o almoço. Para sua surpresa, elas têm uma cozinha completa em suas bolsas mágicas e fritam peixe e grelham bife bem no meio do calabouço para o almoço. Quando Kai volta para casa à noite, ele reflete que Airi e suas amigas têm uma riqueza geracional que ele nunca poderá alcançar. No entanto, o mais importante é que Airi planeja explorar o 8º andar no dia seguinte. O 8º andar tem monstros aquáticos e um terreno à base de água, então Kai compra um colete salva-vidas de alta qualidade para ajudá-lo a navegar, porque ele não sabe nadar. Logo eles chegam ao 8º andar e Snatch detecta um monstro em uma piscina de água. Um salamandra emerge da piscina e cospe ácido em Kai, derretendo seu colete salva-vidas caro instantaneamente. Ele grita e exige que o monstro reembolse o custo do colete, mas o monstro cospe mais ácido nele e ele só consegue desviar. Nesse momento, Miku derruba-o com uma besta que Kai lhe emprestou porque ele não ia mais usá-la. Ele pergunta se ela já praticou antes, mas ela responde que acabou de segurar uma besta pela primeira vez na vida, mas conseguiu acertar um tiro na cabeça na primeira tentativa. Logo depois, eles encontram mais monstros com tema aquático e continuam correndo a maior parte do tempo. Em seguida, eles enfrentam alguns monstros de atum voadores que saltam da água para atacá-los. Kai os ataca com sua arma de mana, enquanto as garotas usam suas armas para diminuir a quantidade de monstros peixes. Kai logo fica sem munição e vê como Airi está cortando os monstros sem esforço com sua lâmina de cabo longo. Então ele transforma sua arma volumosa em uma arma semelhante e começa a derrubar os monstros peixes, embora cada golpe consuma uma boa quantidade de sua mana. As garotas percebem que ele está abatendo os monstros com facilidade, mas assim que Kai termina, ele fica completamente sem mana e desmaia. Quando ele acorda, encontra-se no colo da Airi e se levanta de repente. Ele pede desculpas por incomodá-la e assegura que está bem. Surpreendentemente, seus pontos de mana estão cheios e Airi revela que deu a ele uma poção de mana enquanto ele estava inconsciente.
Kai diz que deve ter sido caro, mas ela diz pra ele não se preocupar, pois eles são membros do grupo. Airi menciona as técnicas de combate de Kai e ele revela que as modelou segundo o estilo de luta dela. Antes que possam continuar discutindo, Snatch alerta todos sobre um monstro formidável. Uma criatura enorme, semelhante a um dinossauro, emerge da água. Kai entra em pânico, afirmando que tais monstros de alto nível geralmente são encontrados apenas em andares mais profundos. Eles tentam fugir, mas o dinossauro os persegue, fazendo o chão desmoronar e bloqueando a rota de escape. Percebendo que devem lutar para sobreviver, Kai instrui Miku e Hikari a atacar à distância enquanto Airi o enfrenta e ele o distrai. A magia de terra de Hikari e as lâminas de vento de Snatch se mostram ineficazes, e a lâmina de gelo de Kai causa danos mínimos. Enfurecido, o dinossauro ataca e Kai recua, criando uma oportunidade para Airi. Ela salta para a cabeça do dinossauro e o esfaqueia, mas o monstro a joga para longe. Enquanto Kai verifica Airi, ela murmura seu desejo de se tornar uma heroína, mas perde a consciência. Ao ver o monstro atacando Hikari e Miku, Kai decide invocar Sylph e Lucilia, apesar dos riscos. Uma tempestade radiante de energia divina e demoníaca irrompe quando elas aparecem, deixando todos maravilhados, incluindo Airi. Kai pede desculpas a elas por contatá-las com tão pouco aviso, e depois solicita sua ajuda para derrotar o monstro dinossauro. Elas usam seus ataques de relâmpago e fogo nele, derrubando o monstro dinossauro em segundos. Depois que isso é feito, Sylph corre em direção a Kai, perguntando se ele está ferido em algum lugar. Ele responde que está bem, e então Lucilia se aproxima, comentando que no fim das contas, Kai estava atrás de mulheres. De repente, Miku pula em Sylph porque nunca viu alguém tão fofa quanto ela antes. Ela pergunta a Sylph se ela é um anjo de verdade, enquanto Hikari agradece a Lucilia por salvá-los e também se derrete pela adorável Loli-demônio. Lucilia tenta manter seu habitual comportamento frio, mas não consegue resistir ao olhar sincero de Hikari e concorda em deixar ela se aproximar. Mesmo Airi está encantada com a fofura delas, mas se controla e pergunta a Kai se essas garotas são suas servas, ao que ele afirma. Depois, eles saem da masmorra e os pais de Hikari vêm buscá-la junto com Miku. Uma vez sozinhos, Kai relembra o momento em que Airi estava desesperadamente tentando voltar para a luta mesmo depois de ser nocauteada, dizendo que quer ser uma heroína. Ele pergunta se eles podem discutir isso e descobre que foi o pai dela quem a motivou a se tornar uma heroína que enfrenta grandes desafios e salva a todos. Kai sente uma conexão com Airi depois de saber disso. Ela então o convida para um evento de campus aberto em sua universidade no fim de semana seguinte. Kai menciona isso aos seus amigos porque Airi frequenta uma universidade muito conceituada. Eles sugerem que ela convide Katsu em vez deles, já que Katsu também está interessado nessa universidade, e eles podem considerar isso como o segundo encontro deles. Kai fica ansioso ao ouvir isso, mas Katsu ouve o nome dela sendo mencionado. Ela traz a amiga e pergunta se estavam falando dela pelas costas. Kai tenta negar, mas seus amigos o incentivam, e ele usa uma técnica para acalmar os nervos antes de contar a Katsu sobre o evento de campus aberto. Acontece que Katsu já tinha planejado ir, e queria que Kai a acompanhasse desde o início. No fim de semana seguinte, ela veste o vestido que Kai escolheu para ela em seu encontro anterior para o evento de campus aberto. A primeira coisa que Kaito nota é o quanto sua companheira está deslumbrante. Antes de sair de casa, Katsuragi se despede dos pais e parte com o rapaz. Pouco depois de embarcar no trem para o evento no campus, Katsuragi toma a iniciativa e pede a Kaito para se sentar mais perto dela para iniciar uma conversa. Ela agradece pelo convite, mas o rapaz lembra que ela teria ido mesmo sem o convite dele. Foi assim que o protagonista caiu na armadilha da garota, pois ela ressalta que é muito melhor irem juntos. Kaito concorda, mas tenta convencer-se de que isso não é um encontro. Sentindo-se muito mais à vontade, Katsuragi mal pode esperar para visitar o Instituto Ouka. De repente, a dupla Shinji e Hayato expressa o mesmo desejo, aparecendo inesperadamente no assento da frente. Kaito não entende por que os caras estão indo junto, já que certamente não são do tipo interessado em visitar uma universidade, o que de fato não são. Eles estão mais interessados em experimentar como é um evento de campus aberto, buscando outros prazeres que não envolvem palestras. Mesmo assim, eles prometem não interferir no que está acontecendo entre os dois, enquanto Kaito finge que nada está acontecendo entre ele e sua companheira. Olhando para o lado, o aventureiro de meio período vê um anúncio dos Irmãos Malditos na TV e acaba olhando fixamente para ele. Katsuragi então pergunta se ele está decepcionado por não poder ir à masmorra. Kaito pensa rapidamente e responde que não há plano melhor neste sábado do que estar com Katsuragi neste evento. Ela pede sinceramente para ele tirar a masmorra da cabeça por apenas hoje, ao que ele concorda que é uma boa ideia. O grupo logo chega ao Instituto Ouka, onde Shinji e Hayato enfatizam que este é o lugar onde a alta sociedade se reúne, como um portal para outro mundo. Ao entrarem, Katsuragi fica encantada com as flores de cerejeira artificiais e promete voltar em julho quando elas estiverem em plena floração. Kaito também sonha acordado com este momento, imaginando uma cena romântica com Katsuragi entre as flores rosas. Percebendo que seus pensamentos estão saindo do controle, ele se dá um tapa no rosto para voltar à realidade, lembrando-se de que mesmo que eles frequentem a universidade juntos, ainda serão apenas colegas. Alheia ao tumulto interior de Kaito, Katsuragi apenas segue o fluxo. Eles então se dirigem à recepção do evento, onde Airi está presente.
Com o rosto inchado do tapa de antes, Kaito tenta apresentar seus amigos, mas eles avançam e se apresentam, tentando impressionar a bela garota na recepção. Airi, curiosa para saber se a garota ao lado de Kaito é sua namorada, descobre que ela é apenas uma vizinha e amiga de infância. Airi expressa seu prazer em conhecer todos e os convida a explorar o campus, prometendo mostrar-lhes o local mais tarde. Ao saírem, Airi se sente curiosamente aliviada por Katsuragi ser apenas amigo de Kaito, enquanto os amigos de Kaito ficam surpresos por ele conhecer uma mulher tão graciosa. Kaito revela acidentalmente que a conheceu na masmorra, e Katsuragi finalmente percebe que Kaito tem se esgueirado para a masmorra o tempo todo. Katsuragi percebe que ele e seu companheiro estão juntos apenas porque Airi o convidou para o evento no campus, o que piora a situação. Escondendo sua frustração, lembra-os de que hoje não é o dia para discutir sobre masmorras. Os amigos de Kaito rapidamente o puxam, fingindo que precisam ir ao banheiro. Eles o invejam por se juntar a uma garota bonita da recepção, mas o alertam para ser mais cauteloso perto de Katsuragi, que está claramente preocupado com suas explorações nas masmorras. Com a mensagem entregue, eles se dirigem ao auditório e ficam impressionados com seu tamanho. Enquanto notam os vários clubes estudantis, Kaito quase comenta sobre um desfibrilador externo automático semelhante aos das masmorras, mas seus amigos o impedem. Eles passam por uma sala que exibe produções de festivais culturais e tiram um momento para conversar. Shinji e Hayato estão impressionados com a grandiosidade do lugar, mas sabem que suas notas não os levarão para esta faculdade. Kaito, ciente de que tem relaxado, sabe que precisa se esforçar mais para entrar na Ouka com Katsuragi. Apesar da alta mensalidade, ele quase menciona usar o dinheiro das masmorras para pagar, mas se detém a tempo. Na cena seguinte, o casal encontra algum tempo sozinho, aproveitando a brisa. Katsura apenas espera passar suas pausas assim, enquanto Kaito parece satisfeito até Hikari e Miku aparecerem, tendo sido avisadas por Airi. As duas garotas brincalhonas se apresentam como encantadoras. Um gesto dos outros retorna. Elas provocam Kaito perguntando se Katsura zomba da sua namorada, e ele dá a mesma explicação de antes, deixando Katsuragi um pouco irritado. Kaito, perguntando se é muito cedo para Hikari do primeiro ano pensar na faculdade, ouve-a explicar que só quer experimentar enquanto pode. Katsuragi observa que as garotas parecem próximas de Kaito, mas Miku discorda. Quando Kaito tenta explicar a amizade sem revelar que começou na masmorra, Miku solta a informação, fazendo com que Katsuragi o olhe friamente. Hikari pergunta se está tudo bem, justo quando Airi chega e convida todos para almoçar. Na cafeteria, Shinji e Hayato agem como se estivessem em um tour gastronômico, tirando fotos dos pratos. Airi explica que com 2.000 ienes, você pode pedir tudo isso e ainda ter troco, além de recargas grátis de bebida. Impressionados com a generosidade, os três rapazes ficam mais entusiasmados com o Instituto Ouka enquanto desfrutam da refeição. Após terminar, Katsuragi pede a Kaito para ajudar a reabastecer as bebidas. Com a saída deles, Hayato pergunta se as meninas tiveram alguma aula de exploração com um professor. Embora não tivessem, os três rapazes compartilham suas experiências engraçadas, especialmente a impressão de Hayato de um instrutor arrogante, que as meninas acham perfeita. Hayato e Shinji também frequentaram as aulas, mas admitem que dormiram durante elas, sem saber que os itens de masmorra perdem eficácia além de um raio de 3 milhas. Hayato lembra de se machucar durante a educação física e desperdiçar uma poção devido a essa ignorância. Airi explica que é por isso que a universidade está situada dentro de um raio de 3 milhas da masmorra, onde toda a pesquisa e produção de itens ocorrem. Shinji e Hayato acrescentam que as armas não podem sair da masmorra, compartilhando uma história de quase serem pegos tentando contrabandeá-las. Nesse momento, Kaito e Katsuragi retornam com bebidas, e o grupo se prepara para a próxima atividade. Eles se reúnem ao lado de uma piscina aquecida, e Kaito aproveita a oportunidade para nadar no inverno ao lado de Katsuragi. Isso faz lembrar da vez em que ela o salvou de se afogar na piscina da escola e depois de um cachorro vadio. Ouvindo a conversa, Miku brinca dizendo que sempre soube que Kaito não sabia nadar. Hikari sente um tremor desconhecido no peito e não consegue tirar os olhos de Kaito. Em seguida, eles visitam as quadras de tênis e o campo de futebol. Nas escadas, Hikari tropeça, mas é prontamente amparada por Kaito graças ao seu treinamento em exploração de masmorras. Miku, ao notar a posição prolongada deles, pede a Kaito que coloque Hikari no chão. Mais tarde, uma bola de futebol é chutada na direção de Miku, e Kaito a devolve ao gol sem esforço, impressionando os jogadores. Miku parece um pouco mais relaxada perto de Kaito por sua ajuda. Então, Airi convida o grupo para o dojo. Sentindo-se ansiosa para se apresentar, ela respira fundo e faz uma demonstração impressionante. Enquanto o grupo aplaude, Airi percebe que seu nervosismo foi por causa de Kaito estar assistindo, e Katsuragi nota a mudança em sua atitude em relação a ele. No final da tarde, todos trocam contatos e dizem adeus antes de voltarem de trem. No caminho de volta, o grupo discute como a Universidade Ouka é impressionante. Hayato, de forma divertida, pergunta qual garota Shinji mais gostou e Shinji diz entusiasmado que as três.
Ayato então sugere que voltem a explorar, já que a masmorra tem muitas garotas atraentes. Kaito, sentindo-se desconfortável, pede para que parem, mas Ayato o provoca ainda mais, convidando-o também para a masmorra. A aprovação de Katsura ajuda Kaito a relaxar um pouco, embora ele fique surpreso. Naquela noite, enquanto leva uma garota para casa, Kaito promete estudar muito para entrar em Ouka com ela. Katsuragi, por favor, pergunte qual das 3 meninas ele gostou, mas Kaito desvia da pergunta, fingindo que nunca reparou nelas, embora gostaria de discutir isso algum dia. Hoje à noite não é o momento. Katsuragi comenta que Kaito chamou as meninas pelos primeiros nomes, implicando uma certa proximidade. Isso a deixa um pouco triste, apesar de não admitir. Quando chegam à porta dela, Katsuragi entra sem explicação e diz boa noite com uma expressão emburrada. Mais tarde, enquanto Kaito toma banho, ele reflete sobre a situação, descartando-a como ciúmes típicos. Ele tenta se convencer de que Katsuragi não se sentiria assim em relação a ele, mas percebe que precisa explicar por que não passou o dia todo com Lucilia e Sylphie. No dia seguinte, Kaito, como de costume, estava ocupado eliminando as gosmas do calabouço usando inseticida. Depois de coletar uma quantidade razoável de núcleos, Lucilia apareceu, chateada por ter sido deixada para trás enquanto Kaito saía com humanos. Ele explicou que visitaram uma escola, o que deixou Lucilia intrigada, pois ela não sabia o que era uma escola. Sylphie esclareceu que é onde os humanos estudam, mas também expressou sua tristeza por ter ficado sozinha. Para animá-las, Kaito prometeu reservar 3 núcleos para cada uma. De repente, ele percebeu um slime raro brilhando na borda da caverna. Enquanto tentava fazer as garotas se concentrarem na criatura, elas estavam interessadas apenas nos núcleos, exigindo 200 desta vez. Irritada, Lucilia destruiu o slime rapidamente. Depois elas se viraram para Kaito, exigindo sua recompensa. Então ele lhes deu 10 núcleos cada. Com isso, a paz foi restaurada. Quando a fumaça da batalha se dissipou, Kaito descobriu um item chamado As Luvas da Razão, que concede poder invisível ao custo de mana. Curioso sobre suas habilidades, Kaito pediu ajuda às garotas, mas elas tiveram dificuldade em discernir qual poderia ser o poder invisível. Kaito decide usar a luva em direção à água, na esperança de criar um efeito visível, e funciona. Ele considera se esse poder poderia ser eficaz em humanos, mas duvida de sua utilidade contra monstros. Lucilia acha que não vale a pena tentar, mas Kaito insiste e tem uma ideia, combinando a luva com outra habilidade. Ele golpeia com sua espada enquanto usa a luva, cortando o ar e dividindo a água abaixo, com um pequeno bloco de gelo se formando durante o ataque. Orgulhoso de seu progresso, Kaito é interrompido quando as 3 garotas de seu grupo aparecem na masmorra, fazendo com que Lucilia e Sylphie franjam o rosto. Airi convida Kaito a explorar níveis mais profundos da masmorra, mas ele recusa, dizendo que precisa estudar. Ela insiste e sugere uma sessão de estudo mais tarde, a qual Kaito concorda, mas ele quer que Katsuragi se junte a eles. Isso deixa as outras garotas com ciúmes, mas Kaito as acalma oferecendo mais núcleos. Os humanos observam os pequenos comerem com expressões indignadas, mas divertidas, e logo o grupo segue cautelosamente para o 9º andar pela primeira vez. Evoque alerta o grupo sobre um inimigo forte à frente. Depois de verificar o mapa, eles percebem que não há como evitar. Lucilia afirma confiantemente que pode derrotar o monstro se necessário, mas Airi, mais experiente, lembra-lhes que sempre podem recuar se as coisas derem errado. Eles prosseguem e logo encontram um temível Orthus, um monstro que não deveria estar neste andar. Kaito sugere que eles se retirem e Airi concorda, mas antes que possam agir, o Orthus ataca. Lucilia avisa sobre o seu sopro de fogo, enquanto Kaito pede a Sylphie para proteger o grupo com uma barreira. Airi e Miku preparam suas armas mágicas e Hikari usa onda de terra para imobilizar o Orthus, tornando o solo pegajoso e diminuindo seu movimento. Kaito ordena que Lucilia ataque com as chamas da destruição, mas o ataque mal fere o monstro. O Orthus retalia com um sopro de fogo, e embora o escudo de Sylphie bloqueie a maior parte do dano, o calor ainda é intenso. Lucilia então usa seu sopro corrosivo, prendendo temporariamente o Orthus, permitindo que Miku comande outro ataque. No entanto, nenhum desses ataques se mostra eficaz. Para mudar o rumo, Kaito decide agir como isca, instruindo Lucilia a atacar a barriga do Orthus quando estiver distraído. Ela segue suas ordens, causando mais dano, mas ainda não é suficiente. Kaito percebe que precisam de mais poder de fogo. Kaito convoca Sylphie para se juntar ao ataque com sua lança divina, enquanto Lucilia continua usando sua habilidade anterior. Juntas, elas combinam seus feitiços e causam um dano significativo ao inimigo. No entanto, Kaito cai vítima da fúria da besta e quase é esmagado. Airi e Miki reagem rapidamente com suas armas de fogo enquanto Kaito tenta lançar uma bola de água na boca do Orthus. Embora não tenha um efeito decisivo, os ataques incessantes do grupo enfraquecem o Orthus até que ele mal consiga revidar. Kaito termina a batalha com uma nova técnica de corte a longa distância, levando-os à vitória. Todos estão empolgados, mas exaustos, especialmente as garotas que precisam descansar antes de continuar. Lucilia se pergunta por que um Orthus estava lá enquanto a Valkyria detecta uma presença mais poderosa. De repente, uma voz quase humana emerge da caverna, revelando um demônio. O grupo fica intrigado com a presença do demônio tão perto da superfície, suspeitando que ele controlava o Orthus. O demônio avisa que ninguém escapará, usando um pesadelo sombrio para prendê-los. Sylphie protege seus aliados com a muralha da donzela, forçando o demônio a reconhecer sua eficácia.
Duvidando que sua defesa possa suportar outro ataque, Kaito antecipa uma investida relâmpago que ninguém poderia prever. A Valkyria, completamente fortalecida, mantém o escudo mágico enquanto a equipe ataca de dentro. Apesar de seus esforços combinados, o demônio permanece intocado. Analisando as estatísticas do demônio, Kaito descobre seu nome, Berullia, e percebe que seus pontos de vida mal foram afetados. Lucília sugere juntar-se ao ataque, mas Kaito hesita, preocupado em perder a proteção do escudo. Airi o tranquiliza, levando Kaito a ordenar que Sylphie abaixe o escudo e entre na batalha. Com a Valkyria na luta, a equipe retoma o ataque, mas Berullia permanece ileso, seus ataques ainda rápidos. Em um movimento súbito, o demônio quase mata Kaito, mas Airi intervém a tempo. O demônio revida e Kaito contra-ataca com uma habilidade explosiva, quebrando a espada presenteada por um duque e desferindo um golpe crítico. Enfurecido, Berullia lança uma série de socos, quebrando o escudo de gelo de Kaito e deixando-o gravemente ferido. Sylphie e Lucília, enfurecidas pela lesão de seu mestre, atacam com vigor renovado. Enquanto isso, Kaito toma uma poção para se recuperar, mas percebe que precisa de uma nova estratégia. Ele chama urgentemente Miku para ajudar. Sem demora, a garota retoma seu ataque com Snatch, permitindo que Kaito use a distração para golpear o demônio por trás com a espada mágica, Balder. Sua habilidade de explosão finalmente causa sérios danos. Em resposta, o demônio se regenera com cura sombria e ataca com fúria aumentada. Um único soco quase derruba Kaito. Os outros tentam impedir que Berullia o alcance, mas falham. Desesperado, Kaito lembra da habilidade Beleza da Gula de Lucília, que aumenta suas estatísticas ao consumir o HP do alvo. Ele pede para ela usá-lo como alvo, mesmo que isso arrisque sua vida. Sem outra escolha, o demônio concorda e se transforma. O inimigo usa Pesadelo Sombrio novamente, mas desta vez Lucília, sendo da classe Visconde, não sofre dano. Percebendo seu erro, Berullia perde a confiança, e Lucília conjura a tempestade de poeira matadora de deuses, derrotando-o instantaneamente. Depois, apesar de Kaito estar à beira da morte, Lucília exige uma promessa de tratá-la tão bem quanto Shia. Kaito concorda, quase desmaiando. Durante o descanso, Kaito ganha pontos de GP e uma nova habilidade, Resistência à Dor, após suportar a beleza da Gula. Lucília promete ir mais devagar da próxima vez, fazendo Kaito se desesperar. A equipe, agora mais forte, celebra sua vitória juntos, e Kaito observa o maior núcleo mágico que já viu. Berullia, o demônio, deixa cair uma carta de servo que Lucília quer que Kaito venda, já que ela considera o demônio fraco demais. Ignorando-a, Kaito invoca o demônio que agora é menor e mais fraco, jurando lealdade eterna. Irritado, Kaito pede a devolução, quase fazendo o pequeno demônio chorar. Mais tarde, nos chuveiros da masmorra, Kaito lamenta seu esforço desperdiçado enquanto Berullia tenta persuadi-lo a manter o demônio. Quando chega a hora de vender o núcleo mágico de Orthos, o funcionário da masmorra fica chocado por terem derrotado um monstro tão poderoso no 9º andar e oferece 24 milhões de ienes pelo núcleo. Kaito, surpreso com a quantia, sugere impulsivamente dividir o dinheiro em 4 partes, mas as garotas, que são ricas, insistem que ele fique com tudo. Ele argumenta que deveria ser compartilhado, já que o grupo derrotou o monstro e o funcionário fornece a documentação fiscal. Após lidarem com os impostos, o grupo saboreia uma sobremesa de frutas, discutindo como Kaito tem um dom para atrair coisas especiais, tendo adquirido 3 cartas de servo. Ele considera isso brevemente antes de decidir que não vale a pena pensar demais. A cena muda para Miku conversando com Hikari ao telefone. Hikari está empolgada com o ataque que se aproxima e ansiosa para ver as novas habilidades de todos. Miku sugere que ela pegue leve e descanse, se necessário, mas Hikari descarta a ideia, insistindo que está bem e não quer perder tempo. Miku concorda e encerra a chamada. Depois de desligar, Hikari deixa de lado seu ato durão e começa a tossir, revelando que não está tão bem quanto afirma. Em seguida, é fim de semana, e Kaito e sua equipe estão em uma masmorra. Kaito pede a Berullia para demonstrar seu poder, mas Berullia hesitante solicita uma arma adequada primeiro, surpreendendo Kaito já que Berullia não tem uma. Lucília relembra a Kaito de que ele quebrou a última arma de Berullia, então Kaito procura em sua bolsa e entrega a Berullia uma barra de tungstênio. Berullia hesita, pedindo uma espada em vez disso, o que ofende Sylphie e Lucília. Berullia rapidamente se desculpa e aceita a barra, explicando que é tudo o que Kaito tem. Berullia então usa a haste para derrotar monstros facilmente, impressionando Kaito, que percebe que Berullia pode ser mais forte do que ele. Berullia admite que ainda está se ajustando ao seu nível, mas implora para ficar ao lado de Kaito, expressando sua lealdade a Lucília e Sylphie, o que as agrada. Berullia admite que pode ser uma responsabilidade por enquanto, mas promete que eventualmente será a espada de Kaito e dará o seu melhor. Kaito concorda em mantê-lo, mencionando que embora Berullia possa ser mais lento, ele é forte. Kaito está ansioso para trabalhar com ele, e Berullia agradece-lhe com gratidão. Kaito decide testar algumas habilidades, começando pelas de Berullia. Eles participam em algumas batalhas contra monstros, com Kaito deliberadamente deixando seu HP cair para ver como funciona a cura negra de Berullia. Quando Kaito está prestes a desmoronar, ele chama o feitiço. Berullia o lança, e Kaito sente uma pequena onda de recuperação, notando que seu HP só se restaura ligeiramente.
Berulia explica que a cura negra é principalmente para curar ferimentos, restaurando apenas o suficiente de HP para prevenir a morte. Kaito fica desapontado, esperando combiná-la com a habilidade de Lucília para ampliar seus efeitos. Lucília sugere tentar de qualquer forma, mas Kaito recusa, observando seu baixo HP. Persistente, Lucília insiste que ele não morrerá instantaneamente e considera transformar-se novamente em sua forma adulta. Sentindo o perigo, Kaito tenta fugir, mas tropeça. Berulia cura seu ferimento com outra cura das trevas, e Kaito percebe que sua dor desapareceu, percebendo que a habilidade economizará poções. Berulia sorri orgulhosa, e o grupo avança mais fundo na masmorra, logo enfrentando um golem de metal, enquanto Airi e os outros demonstram suas habilidades. Hikari usa sua habilidade de círculo de gelo para congelar o golem no lugar, enquanto Airi o finaliza com um poderoso corte de ferro, cortando-o ao meio limpamente. Kaito está impressionado com o trabalho em equipe deles, mas Airi avisa que sua habilidade consome muito MP, então ela não pode errar na próxima vez. Depois eles enfrentam 3 golems, permitindo que Miku e Snatch brilhem. Miku lança dança de ilusões para confundir os golems enquanto Snatch avança com sua habilidade de ouriço, derrotando-os com precisão. Kaito observa o quanto o trabalho em equipe dele se tornou mais forte e decide testar a nova habilidade de Sylph. À medida que continuam mais fundo na masmorra, mais monstros aparecem. Kaito instrui Sylph a usar sua habilidade de canção da donzela de guerra e diz a Uzia e Berulia para se juntarem, querendo ver se a habilidade de Sylph aumenta o poder de seus servos. Sylph começa sua canção e um anjo etéreo aparece, abençoando Kaito e sua equipe com poderosos buffs. Eles sentem uma onda de força e conseguem prever facilmente os movimentos dos monstros. A próxima onda de inimigos é derrotada com um único golpe de cada um deles. Após a luta, o Eri diz animadamente a Kaito que sentiu um aumento de poder, embora não fosse tão avassalador quanto a beleza da gula. Kaito fica aliviado ao saber que a habilidade de Sylph beneficia seus servos. Ele se volta para Berulia em busca de feedback, mas Berulia admite que não sentiu nenhuma diferença. Airi sugere que o efeito da habilidade pode variar com base no nível de confiança, o que deixa Berulia um pouco desanimado. Airi o encoraja a permanecer positivo, lembrando-o de que sempre há tempo para construir confiança. O resto do grupo o anima, e Berulia sente uma onda de determinação. Orgulhosamente, ele compartilha que começou como guarda-costas, mas agora se tornou um cavaleiro. Com habilidades melhoradas na espada, ele poderia ser ainda mais formidável, sugerindo que uma espada adequada ajudaria. Kaito pede para ele esperar um momento, sai brevemente e retorna com uma espada. Entregando-a a Berulia, ele pergunta se ele poderia se sair melhor com essa arma. Berulia percebe que é uma espada bastarda. Embora não diga nada no início, os outros se perguntam se ele não gosta dela. Então, para surpresa de todos, os olhos de Berulia se enchem de lágrimas. Ele está muito feliz por finalmente ter uma espada de verdade. Kaito promete dar o seu melhor e rapidamente testa sua nova espada em alguns monstros, cortando-os com facilidade e impressionando a todos. Berulia, sentindo-se mais motivada, entrega a Kaito os cristais mágicos que eles coletaram. Agradecido, Kaito a agradece, levantando ainda mais o ânimo de Berulia. Ele pede que Berulia lhe ensine algumas habilidades com a espada, e ela concorda com entusiasmo, mas Kaito menciona que precisa partir em breve. Sylph e Lucília estão curiosas e perguntam por quê, mas Kaito se esquiva da pergunta até que Airi revela que eles têm um grupo de estudos na casa dela no dia seguinte. As criadas ficam desapontadas, mas Kaito pede desculpas e promete voltar em breve. Mais tarde, Kaito, seus amigos e Katsuragi chegam à casa de Airi e ficam impressionados com o tamanho. Miku e Hikari chegam em seus carros, apenas para se encontrarem em uma vasta floresta. Eles se perguntam onde está a casa até que veem algumas garotas dirigindo em sua direção. Kaito pede carona, mas as garotas indicam um caminho para os homens, que percebem que terão que caminhar. As meninas chegam à casa de Airi, onde Katsuragi admira a elegante residência. Airi explica que é um dojo há gerações, projetado para equilibrar a mente, o corpo e as habilidades. Ela lhes mostra o dojo para treinamento, uma cachoeira para acalmar a mente e um jardim para condicionamento físico, mencionando a colina para exercícios diários de fortalecimento. Quando os rapazes finalmente chegam, exaustos, Airi sugere que comecem a estudar imediatamente. Os rapazes ficam surpresos, esperando por uma pausa, mas Airi os leva ao dojo, dizendo que seu quarto é pequeno demais e que ela pratica balanços de lança lá para se concentrar. Se eles não conseguirem se concentrar, ela sugere a cachoeira. Quando todos se acomodam, Kaito tenta sentar-se ao lado de Katsuragi, mas o lugar está ocupado, então Airi o convida a sentar-se ao lado dela. Katsuragi sente um pouco de ciúmes. Airi pergunta a Kaito com qual matéria começar e ele escolhe matemática. Enquanto trabalham juntos, o ciúme de Katsuragi aumenta. Hikari então pede a Katsuragi para ajudá-la, e ela concorda. Quando Shinji se oferece para ajudar, Hayato o dispensa dizendo que Hikari deveria perguntar a ele em vez disso, já que ele é supostamente bom em tudo. Kaito, percebendo a tensão, brinca que Shinji e Hayato são parecidos, fazendo Hikari insistir em aprender com Katsuragi. Kaito elogia as habilidades de ensino de Katsuragi, provocando-a sobre o quanto ele a conhece bem. As meninas ficam com ciúmes, então Kaito esclarece que ele e Katsuragi são apenas amigos de infância. Lutando para se concentrar, Airi sugere uma pausa nas cachoeiras. Os rapazes hesitam devido ao frio, mas juntam-se quando as meninas mostram interesse.
Nas cachoeiras, os meninos rapidamente sentem a água gelada, enquanto as meninas ficam calmas e deixam o frio refrescá-las. Kaito verifica como está Katsuragi, e ela o tranquiliza dizendo que está bem, embora ele não possa deixar de notar como ela está fofa toda molhada. Os meninos então tentam na água gelada, mas desistem rapidamente. Naquela noite, Shinji e Hayato brincam que a água gelada apagou tudo o que estudaram. As meninas, no entanto, se divertiram muito e já estão planejando o próximo desafio. No dia seguinte, todos parecem se dar melhor, o que deixa Kaito aliviado. Lucília e Sylphie ouviram que Kaito estava brincando na cachoeira em vez de estudar. Elas confirmam com sorrisos, dizendo que a diversão realmente lhes deu energia. Hilary diz com confiança que eles chegarão ao 10º andar em breve. Enquanto isso, Lucília está determinada a ser mais útil do que os outros enquanto continuam sua jornada. Miku lembra suavemente a Tori para não se esforçar demais, mas Hikari, se divertindo, diz que gostaria que esses dias pudessem durar para sempre, e admite que sonha em se tornar uma heroína. De repente, eles sentem monstros à frente, 2 orcs prateados e um homem lagarto. Kaito rapidamente ordena a Sylphie que cante a canção da Donzela da Guerra para aumentar as estatísticas de todos. Hikari congela os monstros com seu círculo de gelo, enquanto Berulia ataca o Homem Lagarto, e Airi e Kaito derrotam rapidamente os orcs prateados. Mais monstros aparecem, mas Moiko e Snack lidam com eles com um ataque coordenado, e Airi, Kaito e Berulia finalizam as ameaças restantes. Após a batalha, Kaito está impressionado com a facilidade com que estão derrotando os monstros no 9º andar, mas Lucília se sente frustrada por não conseguir ajudar. Ela diz impulsivamente que quer ser útil, e Kaito a tranquiliza, acalmando-a. Ele distribui cristais mágicos para todos os seus servos, e Hikari, sorrindo esperançosamente, deseja por mais momentos como este. Quando o grupo chega às escadas para o 10º andar, Kaito hesita, incerto se devem continuar. Hikari dá um passo à frente com confiança, mas de repente ela se sente mal e desmaia. Os outros entram em pânico ao ver o sangue saindo da boca dela, e Miku, com lágrimas nos olhos, implora desesperadamente para Hikari acordar. Há 2 anos, um homem chamou Miku pelo nome verdadeiro em uma loja. Ela rapidamente o corrigiu, insistindo que a chamassem por seu pseudônimo de jogo, Rainha. Pedindo desculpas, o homem perguntou se ela queria duelar. Ela concordou, surpreendendo todos que a reconheceram como a campeã reinante. Aizawa, um ex-campeão, se apresentou para desafiá-la novamente, mas foi derrotado. Frustrado, ele exigiu uma revanche, mas Queen perguntou se ele estava desperdiçando seu tempo. Irritado, Aizawa a acusou de comprar suas vitórias, mas ela retrucou que até mesmo as melhores cartas exigem habilidade. Sua resposta afiada fez Aizawa sair em lágrimas. Após outra vitória fácil, Miku se sentiu entediada até que uma menina a desafiou. Agora, aquela mesma garota, Hikari, estava deitada em uma cama de hospital e Miku estava visitando com suas amigas. Airi sugeriu sair, mas Miku insistiu em ficar, sabendo que algumas feridas não podiam ser curadas com poções. Airi notou algo diferente sobre a condição de Hikari e perguntou a Miku se ela sabia de algo. Nesse momento, os pais de Hikari chegaram. Seu pai agradeceu pelo apoio, mencionando o quanto Hikari adorava passar tempo com Airi e Kaito no parque. Isso desencadeou memórias para Miku, fazendo-a sair abruptamente da sala. Lá fora, ela observava as famílias celebrando o Natal, pensando na alegria que Hikari deveria estar experimentando. Quando Hikari desafiou Miku pela primeira vez, seus baralhos eram idênticos, mas seus estilos de jogo eram diferentes. Após uma partida acirrada, Miku venceu e sugeriu que Hikari construísse um baralho que se adequasse melhor a ela. Elas se tornaram amigas rapidamente e competiram juntas, vencendo um torneio nacional. Durante a cerimônia de premiação, Miku entregou o troféu a Hikari, que de repente desmaiou e foi levada às pressas para o hospital. O pai de Hikari revelou mais tarde que sua doença causava falência total dos órgãos e era incurável. Miku explicou que os medicamentos mascaravam os sintomas de Hikari, e suas estatísticas melhoraram nas masmorras, o que aumentou sua resistência. Seu pai então percebeu que a condição de Hikari piorou, porque ela estava escapulindo para as masmorras fingindo ir ao parque. Miku pediu desculpas por revelar isso, mas seu pai entendeu que era o que Hikari queria. Kaito não entendia por que Hikari arriscaria a vida nas masmorras, mas Miku explicou que Hikari acreditava em uma cura chamada Elixir, encontrada apenas nas masmorras. Ela achava que encontrá-lo poderia ajudar outras pessoas com a mesma condição. Miku admirava a determinação de Hikari e concordou em ajudá-la. Elas se abraçaram e Hikari sentiu esperança em se tornar uma heroína para aqueles que sofrem da mesma doença. Depois, o pai de Hikari agradeceu a Miku por ser uma boa amiga e por explorar o calabouço com ela. Isso encheu Miku de felicidade, e ela disse modestamente que estava apenas fazendo o que podia. Kaito sentiu que já tinha ouvido essa frase antes. Como Hikari queria ser uma heroína para os doentes, Miku decidiu ser a heroína pessoal dela. Ela então pediu desculpas a Airi por não ter mencionado isso antes, mas Airi disse que teria feito o mesmo, e se ofereceu para ajudar a procurar o Elixir. Miku lamentou que o Elixir talvez nem existisse, mas Airi assegurou-lhe que acreditava tanto quanto seus amigos. Kaito juntou-se ao grupo, e eles planejaram ir ao 10º andar da masmorra no dia seguinte para procurar o Elixir. Quando chegaram, foram atacados por camelos em carga. Kaito pediu a Sylphie para usar a canção da Valkyria para aumentar suas habilidades, e Miku então usou a Dança das Visões para atacar um dos camelos com sua espada. Airi usou seu poder para derrotar outro monstro, e Berulia usou força bruta para matar o último. Após a vitória, o grupo percebeu que precisaria derrotar muitos mais monstros para encontrar a cura.
Luke refletiu sobre seus momentos com Hikari, sentindo-se inspirada a continuar a busca apesar do exterior duro de Hikari. Kaito, ciente de que estavam no deserto, não pôde deixar de comentar sobre como estava insuportavelmente quente apesar da ausência do sol. Airi, bebendo sua água, concordou que a masmorra era um lugar estranho. Kaito perguntou se os servos sentiam o calor, mas isso não parecia incomodá-los, especialmente Lucilia, que já havia enfrentado o pior no reino dos demônios. Berulia, sentindo-se excluída, buscou a atenção de Kaito, mas logo notou algo no canto da caverna, fazendo-o ordenar que todos ficassem atentos. Sylphie sentiu algo estranho e tentou avisar Kaito sobre o movimento abaixo dele, mas uma criatura surgiu repentinamente da areia, enrolando-se ao seu redor. Berulia identificou-o como um verme de areia. Lucilia se preparou para liberar suas chamas da destruição, mas foi lembrada por Sylphie de que Kaito estava em perigo. Miku então usou sua mágica para fazer o verme soltar Kaito. Quando Lucilia estava prestes a atacar, Berulia rapidamente derrotou o monstro com sua espada. Grato, Kaito prometeu deixar Berulia lidar com o próximo. De volta ao hospital da masmorra, a equipe compartilhou sua aventura com Hikari, que brincou dizendo que queria ver Kaito ser atacado pelo verme da areia. Apesar de sua condição, quando o carro chegou para levá-la junto com Airi de volta, a garota mais velha disse a Kaito que queria ser forte o suficiente para proteger aqueles que amava e estava fazendo tudo o que podia agora. Isso lembrou Kaito de algo que ele já havia ouvido antes, mas não conseguiu identificar. Nesse momento, Katsuragi ligou, perguntando sobre a condição de Hikari. Kaito considerou mentir para evitar preocupá-la, o que desencadeou uma memória. Quando criança, ele lembrou-se de Katsuragi chamando seu pai de mentiroso por dizer que não entraria na masmorra. Seu pai explicou que alguém tinha que descobrir seus segredos, e ele queria ser essa pessoa, então estava fazendo o que podia. Com isso em mente, Kaito encerrou a chamada, decidindo retornar à masmorra. No 10º andar, ele resolveu fazer o que fosse necessário, assim como o Capitão Katsuragi e outros fizeram, para que ele também pudesse se tornar um herói. No entanto, sua rotina parecia longe de ser heróica. Depois de mais um dia exaustivo, ele voltou para casa, onde Katsuragi o viu da janela. Sua primeira parada foi um banho relaxante, mas sua mãe o repreendeu por chegar tarde, lembrando-o de não se sobrecarregar e focar nos estudos. Sentindo-se esgotado, Kaito prometeu pegar mais leve. No dia seguinte, Katsuragi notou a mesa vazia de Kaito. Ele entrou apressado e atrasado, pedindo desculpas por ter dormido demais, e o professor o advertiu sobre seus atrasos frequentes. Entre as aulas, algumas garotas conversaram sobre um novo jogo, enquanto Shinji e Hayato ficaram desapontados porque Katsuragi não podia visitar Hikari. Kaito, como de costume, estava desmaiado na aula. Depois da escola, embora exausto, ele assegurou aos amigos que estava bem. Eles pensaram que ele visitaria Hikari, mas ele fez um desvio para procurar o Elixir perto da masmorra. Shinji considerou ajudar, mas Hayato lembrou-o de que eram muito fracos, então passaram a tarde jogando cartas com Hikari no hospital. Ela os estava derrotando nas cartas tão facilmente que Hayato a desafiou. Shinji advertiu-o para desistir, sabendo que ele não tinha chance contra ela em nada, o que fez Hikari rir. Ela mencionou aprender com a Miku. Hayato então disse que traria um videogame da próxima vez, já que era imbatível no Dungeon Letun 3, mas Hikari revelou que tinha um ranking S+50, e Hayato percebeu que perderia de novo. Hikari tossiu, mas tranquilizou-os de que estava bem. Os meninos se despediram, prometendo voltar, e Hikari pediu que agradecessem a Katsuragi pela cesta de comida. Apesar das mensagens deles, Katsuragi não havia visitado, o que deixou Hikari triste. Para melhorar o clima, Hayato explicou que Katsuragi não gostava da parte da masmorra onde o hospital estava, e Shinji acrescentou que ela era muito tímida e odiava multidões. Hikari então perguntou se Katsuragi era parente do Capitão Katsuragi. Hayato acidentalmente confirmou. Hikari, com tempo para ler, tinha encontrado a história dos Dungeons, que mencionava o Capitão Katsuragi, mesmo nome e cor dos olhos de Katsuragi. Hayato finalmente admitiu que o capitão era o pai de Katsuragi, algo que Hikari suspeitava. O livro dizia que ele era um herói, o primeiro capitão da equipe de exploração de masmorras, mas desapareceu após chegar ao 41º andar. Hikari percebeu por que Katsuragi evitava o parque, provavelmente estava preocupado com as aventuras de masmorra de Rick. Ela pensou brevemente que seu amigo poderia estar chateado com ela, mas os garotos rapidamente a tranquilizaram de que não era esse o caso. Ainda assim, ela se perguntou se o pai de Katsuragi, que apenas desapareceu, poderia ainda estar vivo. Determinada, prometeu a si mesma alcançar o 41º andar ou ir mais fundo, esperando que isso fizesse Katsuragi se sentir confortável para visitar o parque novamente. Enquanto isso, a equipe de Kaito estava progredindo pela masmorra, enfrentando inimigos mais fortes como a Esfinge. Sylphie cantou a canção da Valkyria para energizar o grupo, e Berulia bloqueou o ataque de fogo do monstro com sua espada. Kaito ordenou que Lucilia contra-atacasse, e ela liberou suas chamas destrutivas. Embora tenham atingido a Esfinge, não foi suficiente para derrotá-la. A criatura investiu contra Sylphie, que teleportou Airi e Miku para trás do monstro. Airi atacou de perto enquanto Miku atacava de longe. Kaito aproveitou o momento, correu por baixo da esfinge e a finalizou com sua espada mágica. A vitória fez com que os humanos subissem de nível, mas os servos permaneceram inalterados. Embora Lucilia estivesse frustrada, Sylphie mencionou o item deixado cair, mas Kaito descartou como apenas mais um núcleo mágico.
Airi e Miku sabiam que encontrar o Elixir seria difícil, então Kaito incentivou o grupo a continuar com a expedição. Eles pretendiam alcançar o portal antes do fim do dia, mas não antes de dar aos menores alguns núcleos mágicos para comer, pois já estavam reclamando de fome. Kaito entregou comida para Lucília e Sylphie, e logo Berulha e Miku chegaram com expressões de fome. Mais tarde, o grupo encontrou-se com a equipe da masmorra, que relatou que o saque do dia valia 4 milhões de ienes. Quando a funcionária estava prestes a anunciar quanto cada um dos 3 membros receberia, Kaito lembrou-a de que Hikari ainda fazia parte da equipe e merecia uma parte. Enquanto saíam, Kaito perguntou a Airi se ela poderia ficar na masmorra durante a semana, já que ela tinha dito anteriormente que só podia vir nos fins de semana. Airi explicou que estava tudo bem, desde que não tivesse compromissos na universidade, e desejou poder explorar diariamente. Miku também podia visitar sempre que estivesse livre. Miku então perguntou a Kaito se ele estava bem, pois parecia pálido. Ele assegurou que estava bem e rapidamente se dirigiu para a estação depois de se despedir. Em casa, Kaito assistiu Dungeon Love, onde o protagonista mencionou que encontrar itens raros não seria divertido se fosse muito fácil. Sua irmã acrescentou que pisos mais profundos tinham melhores chances de quedas raras. Kaito e seu amigo decidiram que precisavam explorar mais a fundo no calabouço para descobrir seus segredos e se tornarem grandes exploradores. Ao ouvir isso, Kaito percebeu que suas chances de encontrar o Elixir melhorariam se fizesse o mesmo, então pesquisou os monstros no 12º andar. Na manhã seguinte, exausto, Kaito voltou para a escola, onde seus professores lutavam para mantê-lo acordado. Depois da aula, ele correu para o calabouço, mas seus amigos o pararam, sugerindo que ele fizesse uma pausa e relaxasse, talvez fosse jogar boliche. Kaito recusou, determinado a avançar apesar de Katsuragi tentar impedi-lo, insinuando que era tudo por Hikari, e ignorando-os, ele seguiu sozinho para o calabouço. No 12º andar, Kaito estava visivelmente cansado, como seus companheiros Shai, Lucília e Berulha apontaram, aconselhando-o a descansar. Ele recusou, mas prometeu recuar se as coisas ficassem perigosas. Eles entraram no andar gelado, percebendo que precisariam de equipamento extra para lidar com o frio, mas decidiram explorar primeiro. Nenhum monstro foi encontrado e Sylphie não detectou ameaças. Kaito decidiu que era hora de partir, mas assim que fez essa escolha, a Valkyria sentiu uma presença estranha e crescente. De repente, um enxame de morcegos voou, como se fugissem de um túnel escuro à frente, seguido por passos altos e pesados. O chão começou a tremer enquanto uma manada de javalis gigantes avançava em direção a eles. Era uma debandada. Shai ativou seu escudo mágico, e Kaito a pegou no colo para que pudessem fugir, mas logo perceberam que não conseguiriam superar as feras. Sem outra escolha, ele pediu a Sylphie para cantar a música da Valkyria, murmurando sobre ultrapassar seus limites. Lucília liberou suas chamas, derrubando alguns dos javalis, mas o resto continuou vindo. Sem outra opção, a equipe revidou, derrubando muitas feras. Para sua surpresa, o nível das garotas aumentou no meio da batalha. Quando outro javali atacou, Kaito se preparou para atacar, mas escorregou no gelo e ficou gravemente ferido. Com seus pontos de vida despencando, Berulha correu para ajudar e as garotas o instigaram a pegar Kaito e fugir. Após absorver núcleos mágicos para obter energia, a Valkyria e o demônio combinaram seus poderes para um feitiço, enquanto Sylphie atacava com o julgamento da deusa, Lucília liberou a ira do purgatório. Berulha protegeu Kaito da explosão, mas mesmo assim, a condição de Kaito parecia sombria. Sem demora, o jovem demônio usou cura sombria no humano enquanto Sylphie e Lucília voltavam de sua vitória. No entanto, Berulha estava com pouca mana, então Lucília bateu na cara de Kaito para mantê-lo consciente. Ela tentou dar-lhe uma poção de HP, mas ela escorreu de sua boca. Determinada, ela decidiu transferi-la boca a boca para garantir que ele a engolisse. À medida que a condição de Kaito melhorava, seja pela poção ou por outra coisa, Lucília ansiosamente abriu outro frasco e repetiu o processo, com Sylphie rapidamente seguindo seu exemplo. Inocentemente, Berulha preparou sua própria poção para participar, mas as garotas deixaram claro que ele não estava convidado. Após todo aquele esforço, Kaito conseguiu se levantar apenas para desabar novamente de exaustão. Ele foi imediatamente levado ao curandeiro da masmorra, mas seus ferimentos não eram graves, e o único conselho foi descansar. Airi e Miku o visitaram no centro médico, onde ele admitiu que ficou com medo durante a debandada. Depois que Kaito foi liberado, Airi ofereceu-lhe uma carona para casa, mas ele recusou e correu para a estação, pedindo desculpas silenciosamente a Hikari enquanto se afastava das garotas. À noite, Kaito estava queimando itens que simbolizavam seu amor pela Dungeon, incluindo suas revistas mensais da Dungeon e um recorte de jornal sobre o desaparecimento da Capitã Katsuragi. Pouco antes de destruir o artigo, ele decidiu visitar Katsuragi para se desculpar por nunca considerar os sentimentos dela. Ela sempre temeu que algo pudesse acontecer com ele no labirinto, especialmente após seu encontro com os javalis selvagens. Kaito percebeu que sua preocupação era válida. Ele sempre viu o Capitão Katsuragi como um herói, alguém a ser admirado devido às suas conquistas liderando o esquadrão especial de exploração de masmorras. No entanto, quando o capitão desapareceu, poucos se importaram com a dor silenciosa que seu desaparecimento causou, especialmente sua jovem filha que sofreu profundamente. Ao observar a tristeza contínua de Katsuragi, Kaito decidiu provar que todos estavam errados. Ele desvendaria os mistérios do labirinto não para a glória pessoal, mas para mostrar que o pai de Katsuragi era um verdadeiro herói.
É por isso que o caçador de geleias de ar continuava voltando à masmorra. No entanto, naquele momento, Kaito prometeu nunca mais voltar e pediu desculpas por seu medo. Katsuragi respondeu dizendo que, embora ele pudesse ter feito isso por ela no início, agora tinha se tornado sobre Hikari, tentando salvá-la como o pai dela uma vez perguntou se ela realmente sabia o que significava ser um herói. Quando ela balançou a cabeça, ele explicou que a palavra originalmente significava alguém que protege e serve, suportando solidão, incerteza e perigo enquanto se sacrifica pelos outros. Era assim que Katsuragi queria ser lembrada. Após compartilhar essa ideia de herói com sua amiga, Haruka disse que Kaito se encaixava perfeitamente na definição. Mesmo preocupada com suas expedições, ela sabia que se arrependeria de impedi-lo de explorar. Kaito, sem saber até onde ir, não sabia se o item sequer existia. Katsuragi disse-lhe para fazer o que estava ao seu alcance. Ao ouvir isso, Kaito olhou para sua mão e percebeu algo importante. Ele agradeceu a Katsuragi por lhe mostrar esperança, entendendo que ele também tinha sua própria maneira de lutar. Katsuragi fez ele prometer retornar vivo da masmorra, o que ele fez. Mais tarde, ele levou sua equipe ao primeiro andar para caçar slimes, acreditando que era a maneira mais rápida de encontrar o Elixir, já que Airi achava que ele atraía itens raros. Miku argumentou que os itens mágicos estavam mais profundos, mas Airi lembrou que Kaito havia encontrado a espada mágica no quinto andar, e tanto Sylphie quanto Lucilia haviam aparecido no primeiro. Sylphie então falou para seu mestre sobre a lei da causalidade, a crença de que tudo acontece por um motivo. A moral era que o presente existe para que você possa fazer o que deve ser feito, e o grupo, incluindo Hikari, estava unido para este propósito. Para trabalhar juntos, a Valkyria uniu forças com os demônios, selando seu pacto com um aperto de mão. As meninas então formaram uma equipe determinada a caçar o maior número possível de slimes em nome de Hikari. Sem perder tempo, cada membro usou suas habilidades únicas para derrotar os monstros fracos no primeiro andar, todos à procura do elusivo Elixir. Confiando na estranha sorte de Kaito, eles derrotaram inúmeras criaturas na esperança de uma cura milagrosa para a doença de seu companheiro. Até mesmo Shinji e Hayato se juntaram, contribuindo para a missão. Conforme os dias passaram, o grupo abraçou a visão de heroísmo do Capitão Katsuragi, que começou a moldar suas ações e visão de mundo. Após uma longa jornada lutando contra slimes, eles fizeram uma pausa para apreciar núcleos mágicos, embora Airi estivesse desapontada por nenhum item raro ter aparecido, até que Shinji de repente desejou a todos um Feliz Natal. Hayato brincou sobre querer que o Papai Noel lhes trouxesse o Elixir, provocando um debate entre Sylphie e Lucy sobre quem era o Papai Noel. Eles sugeriram fazer uma festa de Natal com Hikari. Nesse momento, Sylphie sentiu uma nova presença, e o grupo foi investigar, encontrando um slime de cores do arco-íris. Sem hesitação, Kaito se aproximou cuidadosamente, tentando não assustá-lo. O plano era bloquear sua fuga, então cada membro tomou uma posição ao redor da caverna para cobrir todas as saídas. Com isso feito, era hora de colocar o plano em ação para derrotar o slime arco-íris. Sylphie libertou seu raio divino, seguido por suas chamas destrutivas. Como de costume, essa combinação mortal causou caos no campo de batalha, atingindo o alvo diretamente. Mas para o choque de todos, o slime surgiu da fumaça completamente ileso. Ele se movia rapidamente, mas não importava para onde fosse. Alguém bloqueava seu caminho. Kaito também não conseguiu acertar um golpe. Gradualmente, no entanto, a equipe se aproximou, encurralando o inimigo. Eles contaram até 3, prontos para o golpe final. Horas depois, Airi e Miku levam Hikari furtivamente para fora do hospital e a levam a um elevador onde Kaito espera. Logo chegam a um calabouço com a garota em uma maca, onde o resto do grupo os aguarda. Miku levanta sua companheira doente e mostra a ela um cartão de servente da rainha Titânia, um presente para a curandeira. Miku explica que essa serva pode curar Hikari, então ela deve invocar o cartão para se tornar a mestre de Titania. Hikari começa a invocação, e o cartão emite uma luz brilhante, forçando todos a protegerem os olhos. Na luz resplandecente, aparece uma pequena garota com cabelo rosa e asas de fada. Titania pergunta se está diante de sua mestre e Hikari se apresenta. Kaito explica que a mestra dela está doente, e Miku pergunta se ela pode curar a garota imediatamente. A serva tenta curá-la, mas como curandeira de nível 1, ela não é forte o suficiente para realizar uma cura completa. O grupo se sente desanimado, mas Airi tem uma ideia. Como a fada disse que não conseguiu curar completamente Hikari, Titania ainda pode ajudar curando-a parcialmente, o que seria um grande alívio. Quando Titania começa a lançar um feitiço, parece uma breve oração à lua prateada, pedindo luz para guiar Hikari de volta à saúde. Após uma espera tensa, Hikari lentamente recupera a consciência, deixando todos preocupados no início, mas logo ela consegue se levantar e ficar de pé. Feliz por se mover novamente, Hikari gira de felicidade após estar acamada por tanto tempo. Ela chama Miku, que a abraça apertado, dizendo que é o melhor presente de Natal que já recebeu, chamando Miku de sua heroína. Quando Snatch se junta, Hikari declara que todos, incluindo Titânia, são seus heróis. Titania, emocionada por já ter feito a diferença, espera ansiosamente trabalhar com seu mestre. No caminho para casa, Katsuragi compartilha sua felicidade pela recuperação de Hikari, mas Kaito a lembra de ser realista. A fada de cura mencionou que o feitiço de restauração ainda é de baixo nível e só vai durar cerca de 1 ano.
Uma vez que Titânia suba de nível, ela terá acesso a Yggdrasil, um feitiço que pode potencialmente curar todos os males físicos de uma só vez, se certas condições forem atendidas. Em resumo, eles precisam encontrar o Elixir ou aprender o feitiço dentro de um ano, o que significa que Kaito terá que voltar à masmorra mais vezes do que o esperado. Apesar disso, Haruko não estava chateada, já que ela e Kaito tinham prometido que ele poderia buscar seus objetivos contanto que voltasse em segurança todos os dias. Desejando-lhe sorte, Katsuragi pede que ele volte ileso. Quando a neve começa a cair, ela lhe deseja um Feliz Natal, ao que ele responde inocentemente, sem perceber a tensão crescente entre eles. Quando percebe a situação, Kaito cora, mas reúne coragem para compartilhar um segredo com ela. Justo quando ele está prestes a revelar, a mãe dele chama Katsuragi para dentro para evitar pegar um resfriado. Embora ele perca um momento para confessar, Kaito sorri para ela sem constrangimento. No dia seguinte, eles rezam juntos em um templo, cada um fazendo um pedido. O menino compartilha que seu desejo é explorar a masmorra com segurança este ano. Katsuragi fica indignada porque a mente dele está sempre na masmorra, em vez de se concentrar em objetivos mais típicos do ensino médio, como entrar na faculdade. O menino explica que só consegue se concentrar em uma coisa de cada vez. Kaito Takagi retorna ao calabouço com sua equipe para mais uma tarde de exploração. Airi dedica o dia a aprender o que significa ser forte, Hikari a ajudar os doentes, Miku a encontrar o Elixir e Titânia a dominar Yggdrasil para curar seu mestre. Juntos eles avançam pelo calabouço. Esses calabouços misteriosos surgiram em todo o mundo há 13 anos, e Takagi está determinado a se tornar um herói continuando a explorá-los com sua equipe.